Olá, gente, aquele abraço. Estamos iniciando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora TVC para o sul da Bahia. Eu abraço sempre Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades, as princesas aqui do sul. Cidades pioneiras e exclusivas na TV por assinatura em todo o norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Não é pouca coisa não, viu, gente? Obrigado aí pelo carinho da audiência, pelo carinho com a TVI, tá certo? Eu quero agradecer também a você que assiste a gente pelas redes sociais, pelo stream, tviplay.com.br. Temos amigos aí em São Paulo, em Salvador, assistindo a gente. Eu fico muito feliz, tá bom? Um abração. Você também aí de Nilo Peçanha que está assistindo a gente. Um abraço. Olha, um carinho todo especial para vocês, viu? Eu quero lembrar que a TVI tem também para você um presente. Você que gosta de ler, saber de notícia, ver o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Brasil, no mundo inteiro, nós temos o Jornal à Tarde inteiramente grátis para você, não só no nosso stream, tviplay.com.br, como também no nosso aplicativo TVI Play Brasil. Você não paga nada, não precisa fazer inscrição nem cadastro. Entra lá diretamente, já vai assistindo a TVI, assiste toda a nossa programação e ainda lê o Jornal à Tarde inteiramente grátis, tá bom? Daqui a pouquinho vai passar aqui no rodapé do seu vídeo alguns dos destaques de hoje do Jornal à Tarde. Dentre eles, o presidente Lula fica no avião mais de 5 horas para gastar combustível sobrevoando o México e você vai ver detalhes dessa pane que deu no avião presidencial ontem, até às 22 horas. Você vai saber também o que foi que o presidente Lula foi fazer lá no México, né? Na posse da nova presidente do México e também visitar o atual presidente. Você vai ficar sabendo também as medidas do governo federal sobre as bets. A partir de hoje, as que não têm cadastro e não pagaram, né? O governo federal, elas não poderão atuar no Brasil. E dia 11, os sites serão tirados do ar. A gente vai comentar essa notícia aqui e muito mais também no programa de hoje, tá bom? E tudo sobre a eleição também você vai ficar sabendo aí no Jornal à Tarde. Nós vamos entrevistar hoje aqui o Alagoas, né, o nosso parceiro aí jurídico, né, de eleições, vai falar tudo sobre eleições para você, o que pode, o que não pode. Vai falar também sobre o prefeito de Ilhéus que usou o Teatro Municipal para fazer campanha eleitoral. Isso pode? Eu já te adianto que não pode, é crime eleitoral. Mas quem vai falar disso é o Alagoas, daqui a pouquinho, ele é especialista no assunto. Quer dizer, o prefeito de Ilhéus e o Bento estão cometendo todo tipo de crimes políticos e de corrupção em Ilhéus, segundo a Polícia Federal. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. As eleições, né, que estão chegando aí, serão no domingo as eleições, dia 6, né, e você precisa estar preparado. A gente vai te dar dicas do que você precisa e o que não precisa fazer para votar, tá bom? Tudo isso daqui a pouquinho. Hoje também tem um quadro Entenda Direito com o Dr. Abraham Feldman, que já está aqui com a gente e vai dizer qual é o destaque de hoje. Bom dia, Abraham. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. Bom dia a você que está em casa. O tema de hoje é um tema polêmico, porém necessário. Nós vamos falar sobre a decisão do STF que foi publicada no dia 27 de setembro, sexta-feira da semana passada, sobre o uso de drogas e o porte de drogas para consumo próprio. Pode, não pode, legalizou, não legalizou, é crime, não é. Tudo isso e muito mais. Eu não tenho todas as respostas, mas as que eu tiver eu vou dividir com você. Fica atento, não sai daí, eu já volto. E você pode interagir fazendo perguntas pelo chat, né, no nosso canal do YouTube, TVI Oficial. Se você não sabe, entra lá, faça a sua inscrição se você quiser. Se não quiser, assista só. Mas se quiser fazer parte dessa comunidade que já chega perto dos 15 mil, entra lá, inscreva-se no canal, ative o sininho e lá você pode mandar perguntas aqui para os nossos parceiros e convidados de hoje. Inclusive, por falar em convidados, está aqui o Carlos Sodré, especialista em política. Carlos Sodré, que é cônsul, né, da Costa do Marfim aqui no Brasil. E daqui a pouquinho vai estar participando aqui no nosso programa, analisando aí o pleito político. Nós estamos chegando à reta final. Tivemos aí a caminhada do Augusto Castro, tivemos a do Pancadinha ontem, vamos ter agora essa semana a do Chico França. Então vamos comentar aí quadro político de Itabuna, Ilhéus, né? Aqui em nosso programa daqui a pouquinho. Vamos falar também a nível regional, aí vou dar uma passada. E hoje, como é quarta-feira, é dia do quadro também PQP, com a jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Toné.
Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Qual o PQP para hoje aí, Toné? Olha, política, mas a gente vai discutir, conversar com Carlos Sudré sobre esse assunto. Porque Caldeirão está fervendo, é daqui a pouco, domingo. Agora, nós vamos falar também aqui o trânsito de Itabuna está um caos. Mas a ordem do alcaide é para não mexer em ninguém. Carro guincho sumiu. Ninguém multa, ninguém faz nada. Claro, estamos no horário, na campanha eleitoral, em plena campanha, e ninguém vai pegar o seu aliado, vai multar, vai prender carro. Não existe isso. O que é motovia e o que é ciclovia? Hoje eu vi uma cena estarrecedora. As motos todas na ciclovia, ali no São Caetano. 2 ciclistas, que eles fizeram, não podiam avançar, eles colocaram em cima do canteiro, eles colocaram as bicicletas e foram para lá e ficaram na frente das motos, que as motos tomaram o lugar das ciclovias. Então, ninguém entende. Por que não faz então a motovia? Tem que ter motovia e ciclovia, porque os motoqueiros não respeitam ninguém. É isso aí. Enquanto isso, a gente vai convivendo nesse trânsito confuso, caótico, como você falou, né? Até o dia 6. Depois do dia 6, a depender do resultado, o bicho vai pegar. E sem espaço para fazer qualquer coisa, porque as avenidas de Itabuna são muito estreitas, são avenidas apertadas, estranguladas, e ainda se permite estacionamento nessas avenidas. Então fica cada vez mais difícil. Ô Barbosa, tem uma coisa, o número de motos, claro que são bem maiores, não vamos nem discutir. E pensa na ciclovia, porque realmente os ciclistas são mais vulneráveis. Tudo bem. Então você faz ciclovia, mas não tem motovia. Então não entendo. As motos tomando conta da ciclovia, das faixas que são para ciclistas. Então não funciona. É isso aí. A gente comenta isso daqui a pouquinho, Toné, porque na verdade, né, essa coisa de motovia é só nas grandes cidades, porque você tem as avenidas muito largas, você pode fazer, como em São Paulo eu vi recentemente, a faixa azul, e não são todas... Só para motos. E não são todas as avenidas, algumas têm a faixa azul porque permite o espaço, né, para evitar aquela briga do motociclista com o motorista, mas na verdade o motociclista tem que seguir o CONATRAN, são as leis de trânsito, o motociclista é considerado um veículo, como um carro. Então ele tem que obedecer e trafegar como um carro. É veículo automotivo, porque tem motor. Se trafegar de um lado ou do outro, ele tem que ir no fundo do carro, na frente do carro, naturalmente. Então essa coisa de ficar também criando e segmentando o trânsito, haja espaço, né? E numa cidade como Itabuna, você não tem espaço para isso. Não, tá muito bagunçado. As ciclovias já estão aí, né, a pedir, pelo amor de Deus, para existir, como você falou. A gente comenta isso daqui a pouco aqui no programa. Olha, nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, segundo o Climatempo, a temperatura é de 27 graus, a máxima pode chegar a 29 graus. Hoje não há previsão de chuvas, né? De vez em quando pode passar uma nuvenzinha aí que vem, que está se aproximando uma frente fria, né? Então sempre tem aquela nuvenzinha perdida ali, que acaba avançando e passando aí, ou nuvem que vem do litoral, pode dar um chuvisquinho ali ou aqui, principalmente Ilhéus e Itabuna, né, no decorrer do período. Mas o sol vai predominar forte o dia de hoje, viu? Ilhéus está com 26 nesse momento, segundo o Climatempo, e a máxima vai chegar a 28 graus. Também não há previsão de chuva para essa semana, vai dar praia tranquilamente aí. Agora, na próxima semana, a frente fria que está vindo aí no sudeste pode passar aqui pelo sul da Bahia, a depender dos ventos, mas no decorrer dessa semana a gente vai comentar aqui para você. Vamos começar então rapidamente, que hoje o programa tem muita coisa, tem muita informação para você. Então vamos ao primeiro quadro de hoje, Entenda Direito, com Abraham Feldman. Bom dia mais uma vez para você que está em casa nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Como eu já falei, nós vamos falar sobre a decisão do STF, que foi no recurso extraordinário 653-659 de São Paulo, afetado a sistemática da repercussão geral, ou seja, essa decisão vincula todos os órgãos da administração pública do Brasil inteiro, tá? Onde foram discutidos questões relativas à aquisição, porte, guarda
e, enfim, porte e guarda de drogas para consumo próprio. Para consumo próprio. Eu vou destacar um pouco aqui, que eu acho importante a gente fazer esse destaque, porque a decisão não foi... A decisão, embora tenha sido proferida pelo Pleno do STF, ela ouviu diversas entidades civis, como, por exemplo, entidades ligadas à medicina, à psicologia, à segurança pública, aos direitos humanos e às ciências criminais. E foi firmada a seguinte tese. É uma tese longa, a gente vai falar item a item para que você entenda tudo ou quase tudo sobre isso. O item 1 da tese diz: não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Guarda bem isso, para consumo pessoal. A substância cannabissativa. Guarda bem isso também, a substância cannabissativa, que é conhecida também como maconha. Sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da droga e a aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos dela, além de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Antes, o artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, ela previa, além dessas duas que eu falei, a penalidade de prestação de serviços à comunidade, que é considerada uma penalidade, ou seja, ela tem efeitos penais, é uma condenação. Sendo considerada meramente uma conduta ilícita, deixou de ser criminalizada. Então, os efeitos criminais da aplicação da penalidade aliás, não pode mais ser aplicada a penalidade de prestação de serviço à comunidade. E com isso ela deixou de ser criminalizada. Tá? Então, você... Tá com uma determinada quantidade de maconha para consumo próprio, tá? Você não responde mais criminalmente por ter essa substância consigo. Agora, uma pergunta, Abraão. Como o indivíduo na rua pega com a quantia, digamos, de 30 gramas de maconha, vai provar o policial que é para uso próprio? E se ele for um aviãozinho do tráfico, como é que vai diferenciar isso? A quantidade, pela quantidade, será? Então, essa decisão, ela trouxe, na verdade, 8 itens. É uma decisão bem extensa, a tese firmada é longa e ela não esgota as possibilidades de arbitrariedade ou não esgota todas as possibilidades de problema, mas ela reduz e traz parâmetros objetivos, tá? Para que o indivíduo seja considerado como usuário ou como traficante. Agora o policial vai ter que andar com a balança de precisão ou no olho ele vai perceber a quantidade? Ele não precisa andar com a balança de precisão. Ele viu lá que o indivíduo está com uma quantidade X de substância. No olho é difícil de diferenciar, porque ela é muito leve, né? A maconha é uma folha, né? Seca. Uma folha seca, exatamente. Então, você saber se tem 30 gramas, se tem 60, se tem 50 ou 40... É a partir de quanto? 30 gramas, 50 gramas? 30, né? Esse material é apreendido, ele é levado à perícia, que vai determinar de qual substância é, se realmente é maconha, porque não existe... A cannabissativa é um tipo específico, tá? E existem... assim, uma variação enorme de produtos para fumar, inclusive folhas que se fumam, né? Folhas secas ou não. Então, isso vai ser periciado, na perícia vai determinar a quantidade e qual a substância é especificamente. Mas, segundo eu vi, né, no Supremo Tribunal Federal, o indivíduo não pode ser levado mais na viatura com essa quantidade de maconha. Quer dizer,
como é que o policial vai distinguir se leva ou não? Na dúvida, ele vai acabar não levando. E o cara pode ser até um traficante. E né? ele é fichado, será? Então, olha só, não pode existe... mais. Pela lei, você não pode mais conduzir o indivíduo. Você pode até... não é que não pode conduzir o indivíduo. Quer dizer, não é nem lei, me perdão. É decisão. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai de encontro a outra decisão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional decidiu... né? Não decidiu ainda. Não, entre os deputados decidiram, né, a maioria decidiu que não seria dessa forma. Mas o Supremo Tribunal Federal não respeitou essa decisão do Congresso. Inclusive, isso foi alvo da decisão do Pacheco de limitar certas decisões do Supremo Tribunal, ou pelo menos querer limitar, né? O que está gerando uma revolta ali do Gilmar Mendes, do próprio Barroso, né? Que se sentem melindrosos, né? Não querem ser limitados no seu poder. Então está complicada essa situação. Agora, essa situação que você coloca, né, para a gente ter conhecimento da lei, só deixa assim, não você, né, mas essa decisão do Supremo Tribunal Federal deixa mais dúvidas do que certezas, né? Tanto nas pessoas que, né? Sim. Quanto na polícia. Porque... por isso que eu achei importante trazer esse tema à baila aqui no programa, para que a gente consiga esclarecer isso. Não é um esclarecimento definitivo, diversas outras interpretações virão, de diversos juízos, de diversos desembargadores e tribunais. Então a gente vai tentar pacificar pelo menos um pouco essa questão. Então, respondendo a sua pergunta, até 40 gramas de maconha... o indivíduo não comete um ilícito penal. Certo. Porém, é um ilícito, sim, mas é um ilícito não penal. Certo. A substância é apreendida e, na perícia, sendo verificada a quantidade de 40 gramas e que se trata especificamente da substância cannabis sativa, da maconha, ele vai... ser liberado. Ele vai ser liberado, vai assinar um termo para comparecer num programa educacional. Além disso, ele vai ser advertido sobre os malefícios do uso das drogas. Ok. Tá? Então, na esfera penal, que antes era prestação de serviços à comunidade, que é o inciso 2 do artigo 28 da Lei de Drogas, ele foi considerado inconstitucional. Tá? Então... mas também essa presunção de que essa quantidade de droga, essa presunção de que ele é usuário, não é absoluta. Vamos admitir a seguinte hipótese. Um rapaz ou uma moça está com três embalagenzinhos, três embalagens com drogas. Tá? E junto com essa embalagem, ela tem um caderninho de anotações, onde ela anotou as vendas do dia. Aí está configurado o tráfico. Nesse caso, embora seja menor a quantidade do que as 40 gramas que foram determinadas, isso sim pode ser considerado tráfico. E o delegado de polícia, fundamentadamente, tá, ele pode prender em flagrante essa pessoa e, de forma fundamentada, tá, ele vai descrever minuciosamente as circunstâncias que levaram ele a prendê-lo em flagrante. Na audiência de custódia, o juiz ou a juíza deve fazer uma análise criteriosa, e tem que ter muito critério mesmo, tá? Vou só fazer uma pausa aqui para falar sobre outro assunto. Barbosa, a quantidade de pessoas, tá, Brasil afora aí, que são enquadradas como traficantes por causa de uma quantidade de drogas de 30, 40, 100 gramas, e que essas pessoas compraram, adquiriram aquele produto para consumo próprio, é uma quantidade enorme. Então existe uma discrepância gigantesca. Então essa decisão visa atenuar essas discrepâncias e tratar a questão do uso de drogas mais como uma questão de saúde pública do que como uma questão de política criminal e penal. Certo. Agora, veja bem, são as incoerências, né, do nosso país. Um Brasil que não regulamentou isso, não existem lojas apropriadas para vender a droga.
o crime, né, das facções criminosas se mantém através da renda que obtém do recurso da venda de droga, e aí o Supremo Tribunal Federal toma uma medida que incentiva o uso da droga. Claro que incentiva, porque, veja bem, digamos que eu usasse droga, né, a maconha. Aí hoje eu estou com vontade de usar a maconha e tal, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de ir lá na biqueira, lá na boca de fumo comprar e tenho medo da polícia me pegar. Delivery. Toné já tem a receita, né, Toné? Mas veja bem, mas até aí é perigoso. Ninguém mais hoje vai em biqueira, mas não. Mas até é perigoso, porque se a polícia pegar você recebendo a droga numa moto ou em algum traficante, você também iria detido. Então você tem medo. Se você não precisa ter medo porque a droga está liberada, você vai consumir naturalmente. Você não vai ter mais medo, então toda hora você vai comprar droga. Aí não vou comprar 1 quilo não, porque não precisa. Eu compro agora de 30 em 30 gramas, de 40 em 40 gramas. Então o traficante pode me entregar, porque se eu for preso, é um usuário dando para o outro. Ele não pode provar que o cara é traficante, que ele não tem um caderninho na mão. Inclusive tem uma pergunta aqui da Helena Caliani. Um abraço, Helena. É somente a quantidade que difere o usuário do traficante? Então ela pede essa explicação, porque ele falou aqui do caderninho, né? Tem um caderninho de droga ali, mas se o cara não carregar o caderninho, ele vai receber em dinheiro, ou já pagou em Pix, e aí? Então, muito obrigado, Helena Caliani, pela sua participação. A quantidade hoje é importante, mas continua tendo uma importância relativa também. O que mais vai valer, o que mais vai importar são as circunstâncias, tá? Vamos lá. Essa pessoa que foi apreendida com, um exemplo, com uma quantidade menor de 40 gramas, com 10 gramas, ela tem uma balança de precisão para pesar o produto que ela vai vender. É considerado tráfico. Então, embora exista um balizamento, um parâmetro, e esse parâmetro estabelecido é de 40 gramas, isso não é absoluto, é relativo. As circunstâncias que vão levar a autoridade policial a entender que aquela pessoa está praticando atos de mercancia, que é essa expressão mesmo que a decisão diz, atos de venda, de comércio, né, daquele produto, pode sim ser enquadrado como tráfico de drogas. Tá? Então a quantidade é importante, mas não é tudo. Tudo vai valer do caso, vai partir do caso concreto para avaliação da autoridade policial e do juiz também. Tá certo. Agora tem outro detalhe, né? O Supremo Tribunal Federal, né, abre muita jurisprudência. O que é jurisprudência, né? É bom até que o doutor aqui explique melhor para quem está assistindo. É uma brecha, digamos assim, né? Até nas leis. Já existe uma lei, mas o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, então ele está abrindo ali uma brecha para que os advogados e outros juízes tomem decisões baseadas nessa decisão. Quando ele libera o uso da maconha, que é uma droga ilícita, assim como a cocaína, também é uma droga ilícita, embora é mais cara, né? O usuário da cocaína também, sendo pego com 30 gramas, pode depois alegar que, já que a maconha foi liberada, ele também é usuário, ele tem direito de comprar 30 gramas de cocaína. Isso não abre esse precedente? Barbosa, em tese, abre esse precedente, mas a decisão do STF é muito clara quando ela fala que a substância que é permitida, os 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, é da cannabis sativa, é da maconha. Ela não cita outra substância. Ela cita exclusivamente a maconha, porque o caso que deu origem a esse recurso extraordinário era um caso que a pessoa era já uma pessoa presa, tá? Ele já fazia parte do sistema prisional e foi encontrado na sua cela 3 gramas de maconha, tá? Então, encontraram, ele respondeu ao processo no Juizado Especial Criminal, foi condenado à prestação de serviços à comunidade por 2 meses. Então, como foi através de um recurso extraordinário, o único caso, a única hipótese que pode ser discutida no recurso extraordinário que foi afetado a repercussão geral foi o caso da maconha. Esse foi o caso paradigma, foi o caso utilizado para estabelecer
todas essa decisão que contém esses 8 itens. Eu até pensei que os velhinhos lá do Supremo gostam de cigarrinho, porque tanto interesse nessa decisão, gente. Olha, a Jadir Santos, ela pergunta aqui, com a legalização, pode fumar na rua abertamente? Mais um ponto, tá? Não foi legalizado. Não foi legalizado. Continua sendo ilegal. Houve a descriminalização da conduta, tá? Mas é ilegal e você sofre sanções administrativas, como a participação de programa educacional e de cursos, além de uma advertência verbal sobre os malefícios do uso de drogas. Continua sendo ilícito, tá? O que não tem é a repercussão penal desse ilícito, coisa que tinha antes. Ok, agora diante dessa liberação para a recreação, né? Os viciados aí na uso recreativo. Na maconha, né? Eu conheço uns velhinhos aí, tudo viciado, lá em Porto Seguro principalmente. Aí como é que faz agora as mulheres e mães que têm problemas de saúde na família, que precisa comprar legalmente o cannabis, canabidiol, que é um óleo essencial extraído da maconha, e a justiça é uma demora para liberar, é uma burocracia. Olha a incoerência, mais uma vez, no Brasil. Aí você diz, não, mas o Supremo foi provocado, né, por causa de um preso que tinha lá. Sim, quantas mães já entraram na justiça para adquirir isso? Ele já foi provocado, porque não tomou uma decisão já. Olha, o óleo extraído da maconha para fins de saúde está liberado, né? Então, na justiça... 30 ml, por exemplo. Na justiça se consegue isso, sim. Mas é uma demora muito grande. Eu conheço mulheres aí que estão quase 10 anos. E até porque, Barbosa, é caríssimo o canabidiol. É muito caro. O óleo essencial é muito caro. Muito caro. Então, na justiça é possível. Você tem que importar, né? Sim. Infelizmente, aqui no Brasil, o comércio disso é proibido. Foi presa agora uma pessoa, semana passada, que estava fabricando e vendendo pelo correio, inclusive, e tinha uma influência digital até divulgando. Que a intenção era, né, não era recreativa, era medicinal, né? Então, para uso medicinal, embora seja uma substância proibida, para uso medicinal, desde que haja a indicação terapêutica para isso é do médico. O médico tem que indicar, olha, este paciente precisa dessa substância para o seu tratamento. Ele consegue sim no judiciário, infelizmente muitas vezes demora, porque a gente tem um judiciário abarrotado de processos, é uma quantidade, eu não sei números exatos, mas, por exemplo, eu vou falar da vara de Ilhéus, da vara federal, tá? São 70 mil processos para um juiz. Né? Para um juiz. Imagina o Brasil inteiro. Né? 70 mil processos para um juiz. É impossível a gente ter uma justiça eficiente e eficaz. Ele faz o melhor que pode. Uma vara como essa tinha que ter 4, 5 juízes. Mas é o que tem e a gente tem que fazer o melhor com isso. E quem planta? Tem um caqueirinho em casa. Plantar. Para uso também. Não foi tratado disso na decisão, tá? Mas tem gente que usa só para consumo próprio. Pode plantar um caqueirinho, eu já vi várias pessoas. Quando tiver escondidinho lá, Milton, não tem problema. Agora, se alguém vê, né? Mas não é ver. Quando, como eles falam, quando ela é boa, ela tem um cheiro muito forte. A diferença da maconha tem duas coisas. Tem a prensada e tem a solta. Epa, Toné tá sabendo, hein? Vou falar. Isso era romantismo. É diferente. Então, a prensada é que pesa mais, ela é misturada, não sei com o que vem do Paraguai. Às vezes vem de Pernambuco. Não é. A solta, como eles chamam, que é a da folha, é muito cultivada aqui no Brasil. Essa é caríssima, é a mais cara. E que tem um cheiro muito forte, é diferente. Entendi. A pessoa plantar maconha, inclusive para uso próprio, eu não sou criminalista, tá, gente? Eu vou falar aqui do que eu me lembro. Plantar a droga, a maconha, é um ato de tráfico, é uma conduta tipificada como mesmo um caqueirinho pequeno? Mesmo um caqueirinhozinho pequeno, ornamental, uma planta ornamental. Ele vai produzir muito. Então, a lei falou que a pessoa não pode ser apreendida, não pode ser pega com 6 plantas fêmeas.
Aí vai pesar ali a planta. Eu não sei Não, como é que é. existe a quantidade, 6 Sim. plantas fêmeas, essa quantidade entendi. pode. Isso. Então, assim, a gente fazendo uma leitura lógica disso, se ele tem 6 plantas, ele não foi na boca de fumo, pô, me dá uma E planta você- de maconha aqui. Ele Ô, Abra, provavelmente ainda plantou tem na casa diferenciar dele. realmente a semente, que tem diferenças. Oi? Tem as sementes para você, para plantio, deixa quieto. Tem a diferença da mais escura e da mais clara, deixa Olha, quieto. E jogar na água, subir, boiar, tem umas histórias doidas. conhecedora Eu não sei, eu problema. vi falar isso, muito disso. Agora, aqui contempla isso, para que isso tá favorecendo o quê? O tráfico, o usuário que vai continuar fumando, o usuário vai continuar comprando. Vai E o continuar traficante vai comprando, continuar sim. existindo. Não Então, sei. mas Sim, agora veja bem, e o traficante, o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá na biqueira da boca, ele vai ter em certas quantidades aqui, um pouquinho num buraco, outro no outro, sempre não, uso pessoal. Ele não vai ter uma quantidade grande num lugar só para comercializar. E aí? Normalmente Vai tentar as quantidades driblar, de comercialização são grandes. A biqueira é diferente porque a polícia, Toné, ela antes de apreender, né, com a ordem judicial, ela investiga. Então ela vai provar que várias pessoas saíram de lá com a droga, motoqueiros para entregar. Então ela já chega dentro daquele contexto e não tem escapatória. Você pode ter nada ali, mas vai ser preso porque já foi investigado antes, né? É diferente. E entendeu? quem tem um cigarro pronto? Vai para uma festa, muita gente leva. Leva 1, 2 cigarrinhos. Olha só, vai ficar 30 gramas. pesando o cigarro? Eu não tô entendendo. Fumar maconha não é crime. Não é nada disso. A pessoa pode fumar o baseado dela. Isso aí é liberdade. Isso está garantido na Constituição Federal. O que eu quero deixar muito claro aqui é que essa decisão, um dos principais pontos dela é diminuir o inchaço do sistema prisional brasileiro. Existe uma quantidade enorme de pessoas que estão presas como traficantes que não são traficantes. O que era, mas estava com uma dose pequena, né? Não, às vezes não era, Barbosa. Eu mesmo, o caso de uma cliente minha, lá do Rio de Janeiro. O filho gostava de fumar maconha, ele comprou uma quantidade maior, acho que foi alguma coisa em torno de 100 gramas. Para ele, aquelas 100 gramas não representa muita coisa, não. O cara fumava todo dia, 10 baseados por dia. 100 gramas dá para 3 Ave Maria. O cara fumava bem, Sozinho? ele era um fumante daquele. Porque geralmente um cigarro divide para várias pessoas. Então, cigarro. ele não, ele era um cara, né, sinistro, vamos dizer assim. Então, pegaram a mochila dele com 100 gramas de maconha, que é bastante maconha, uma quantidade grande de maconha, pegaram, enquadraram ele no tráfico, ele foi para Bangu. Um garoto, assim, eu tô dando um exemplo, tá? A gente tem exemplos que vão desde as classes mais ricas, mais abastadas, até as classes mais pobres. Ele, um garoto de classe média alta do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com crime, não sabe o que é uma arma, nunca pegou um baseado desse para vender para ninguém, nunca pegou toma aqui para você, nunca, talvez tenha dado para um colega, amigo, né? Tá? Mas ele comprou aquela maconha para ele, e o cara foi para Bangu. E pegou 8 anos de cadeia. Ele não é um criminoso, ele comprou aquilo para ele. Mas por conta da quantidade elevada, as circunstâncias em si não o desfavoreciam, mas não existia uma decisão que pacificasse essa questão. Né? Então as circunstâncias todas foram desprezadas. O delegado de polícia quis meter o cara no xilindró, o juiz, por sua vez, meteu o cara no xilindró e não é o caso dele. Ele não era um traficante. Mas conseguiu refazer? Nada, isso foi até o STJ que manteve a decisão. Ô, Abra, agora a preocupação com a maconha e a cracolândia rola, que faz muito mais mal. Drogas ilícitas, a pior é o crack. Sim, destrói sim. famílias. E já tem drogas piores ainda. Pior disso, viu? Eu até já citei isso aqui no programa. Eu vi outro dia numa festa, eu estava num camarote e vi uma pessoa colocando pedrinhas num cigarro de maconha. Depois deu uma pessoa que estava na frente dele, ela nem viu ele preparar. Então, tem gente que faz isso para viciar aquela outra pessoa no crack. Ou coisa pior, né? Ou coisa pior. Ó, o Alan Bastos, a cocaína também é outro problema muito grave. O Alan Bastos Machado fala aqui, o uso é liberado até uma certa quantidade, mas a venda é proibida. E ele diz aqui, você, Toné, você sabe demais das coisas. Um abraço pro Alan Machado aí. Grande Alan, um abraço, obrigado Alan, pela sua participação de sempre. Alan Bastos. Um beijo para você. Bom, gente, a gente está aqui com o doutor Abraham Feldman hoje falando sobre a
não descriminalização, né? Mas o uso até 30 gramas, né? Não, na verdade é a descriminalização, É a discriminação. Mas tá? não da venda, e sim do uso de você adquirir para o seu consumo. O pessoal vai continuar comprando, o traficante vai continuar existindo. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. É uma incoerência. O traficante vai ganhar mais dinheiro, porque até outros jovens que não tinham condições ou tinham medo de comprar maconha com medo de ser preso, agora vai comprar 30 gramas tranquilo. Então vai aumentar o número. Quer ver uma coisa que acontecia muito? Pegava lá um cidadão, uma pessoa que não era traficante, que era usuário, mas que fumava bastante, então ele comprava quantidades razoáveis da maconha. Ele era enquadrado lá no tráfico, capitulava lá a conduta dele como tráfico e ele era preso, né? Ele não é um traficante, mas para manter o consumo dele, o vício dele na penitenciária, ele acabava trabalhando para os traficantes dentro do presídio. Então a gente tirou uma pessoa que era usuária somente do convívio da sociedade, onde ele só faz mal para ele, e introduziu no sistema prisional um usuário como traficante, tá? Travestido ali, rotulado como traficante. E ele começou a trabalhar para o tráfico. Quando ele sai da cadeia, um preso, é fácil arrumar emprego? Não. Um ex-preso, um egresso do sistema prisional? Não é fácil, não é fácil. Quando ele saiu, aonde ele foi trabalhar? Na boca de fumo. Ele não tinha outra opção. E lá no presídio, ele aprendeu e foi forçado para manter o vício dele lá dentro. Então, essa decisão buscou corrigir um pouco, não vamos corrigir todas, mas buscou corrigir um pouco dessas distorções. Ok. Bom, eu quero agradecer aqui as pessoas que participaram, né, aqui pelo chat. O Alan Bastos, o Land Bahia, o Bruto. Opa, o Bruto. O Anderson Lima. Obrigado, Anderson. Agora ele fala aqui, Sara Santos, passando aqui para desejar um belo dia a todos. Opa, obrigado, do programa Sara. aí, especial para o doutor Abrão, que nos proporciona um conhecimento sobre o direito. Carlos Santos. Bom dia, este programa virou um vício para mim às quartas-feiras. Parabéns aos profissionais, Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Maria Vitória também participou aqui. Helena Caline já fez pergunta. Jadir Santos, Alan Baixo, Obrigado, gente. Vocês estão aí no YouTube. Olha, semana que vem o doutor Abreu volta com mais um tema interessante, né? Espero que você participe, interaja com a gente aqui, tá certo? E você pode sugerir temas também através do endereço aí eletrônico do Dr. Feldman, advogados.ilhéus, como também para o telefone dele. Doutor Abrão, obrigado mais uma vez. Eu queria só completar aqui, tá? Com 2 pontos vai levar 1 minuto, Barbosa. Não vou atrapalhar seu programa, não. Essa decisão do STF tem validade, tá? Ela não é para sempre. E a validade dela é quando o Poder Legislativo editar leis que versem sobre essa questão. Tá? Okay. Então, no dia que o legislador fizer o trabalho dele, e aqui não estou dizendo que não faz não, tá? Eu estou dizendo que pode fazer mais um pouco. Quando editar leis que tratem dessa questão, essa decisão deixa de ter validade. Ela já vinculou isso na própria decisão. Ok. E já tem a legislação. Falta, acho que, passar pelo Senado. Mas já tem um projeto de lei para isso, exatamente. Já aprovou. Barbosa, uma última, Sim. Posso? O Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, ele vai promover um ciclo de palestras, tá, justamente sobre essa questão e vai ser uma discussão um pouco mais profunda, tá, onde a gente vai ter o doutor Elvésio Argolo, que é um juiz lá da comarca e é psicólogo também, e ele vai falar sobre essa decisão com muito mais propriedade, muito mais propriedade e profundidade do que eu posso falar. E, além disso, ele vai falar muito mais sobre as drogas, sobre o perfil do viciado, o que a família pode fazer para ajudar, como a sociedade pode ajudar. Isso vai ocorrer no mês de novembro e você vai saber das datas e quando irão ocorrer na nossa rede social, no Instagram, que ainda não está aqui, mas vai ser colocado. Tá? Ok. Beleza? Olha lá o seu Instagram lá. Pronto, isso aí. Barbosa, agradeço mais uma vez a oportunidade, Toné.
Eu que agradeço. Excelentes intervenções suas. A você, nosso telespectador, muito obrigado. Tendo alguma dúvida, entre em contato com a gente. Vamos voltar vai a ser essa sempre um conversa. prazer. Vamos. Tem mais coisas para esclarecer, Vamos. juridicamente. Falando. Sim, claro. Certo? Um forte abraço a todos vocês, uma excelente semana. Valeu, meu amigo. Obrigado. Sobre essas questões, que a questão agora é política, não é? Essa invasão de novo na casa do candidato do prefeito Marão, do Bento Lima. Novamente a PF invadiu lá a casa dele e também Marão e a prefeitura. Tá ficando escandaloso para Ilhéus. Tá feio. Se alguém tá por trás disso, tá manchando a cidade. Não é só indo fazendo política, não. É coisa contra o adversário político. Tá manchando a cidade de Ilhéus. E Ilhéus não merece isso. Ô, Toné, agora com todo respeito, mas não tem por que alguém estar por trás disso. Primeiro que a instituição, Polícia Federal, ainda é para confiar. Porque se a gente não confiar na Polícia Federal, não dá para confiar mais nada no Brasil. Segundo, a Justiça está por trás disso, porque a Justiça é que autoriza a Polícia Federal a fazer incursões nesses locais de supostos crimes, né? Porque sem essa autorização, a Polícia Federal não pode agir. E para ter essa autorização, Toné, a Polícia Federal precisa estar bem fundamentada. O juiz não autoriza, né? Você falou até invasão, não é invasão, né? A polícia autoriza essa incursão. É baseado nas operação, né? Não é invasão, é operação. Né? O fato de adentrar uma casa, uma residência, um condomínio de alto luxo, como foi o de Marão, não é assim porque alguém tem vontade. Não, o juiz só autoriza, inclusive o caso de Ilhéus é uma juíza, salvo engano, federal. Ela só autorizou a Polícia Federal a fazer isso porque a Polícia Federal apresentou indícios fortes e provas. Senão ela não permitiria. E aqui para nós, quem é Marão na fila do pão para ser perseguido, Toné? O candidato dele não está nem em segundo lugar, pelas pesquisas que a gente viu. Não, aí. Eu estou falando mais da repercussão negativa para o município. Mas a gente cair nessa. Que foi uma repercussão nacional, né? A gente cair nessa de que Marão é vítima de quê? Não, ele não é vítima. A polícia está fazendo a sua parte e a justiça também. Agora, o que é uma repercussão negativa para o município não é para fazer, tem que fazer. Mas aí quem foi isso, viu, Toné? Foi o próprio Marão. Você acha que Itabuna também não pode cair a qualquer momento? Não, aqui em Itabuna não acontece isso, não. Será que não? Não sei não, viu? Essas traquinesas aí não são exclusividade do prefeito Marão, não. Mas a gente vai falar mais disso depois das eleições, Itabuna fez tanta festa bonita, tanta coisa, não descobriu nada. Né? Então... Deixa passar as eleições que a gente comenta mais desse assunto. Mas depois da eleição perde a validade. Não tem mais nem graça. Olha, está aqui com a gente, né, o Carlos Sodré, cônsul da Costa do Marfim aqui no Brasil, na Bahia. E ele sempre vem aqui nos visitar, nosso convite, né, para comentar política, porque ele é especialista em política, tem muitos anos militando na política, né, e está observando aí, né, claro que ele tem seu lado, sua preferência, todos têm, né, mas a gente sempre convida ele porque ele tem sempre uma opinião abalizada sobre tudo que está acontecendo na política. Bom dia, Carlos. Bom dia, Barbalzinha. Obrigado por ter vindo aqui. Saudação aos telespectadores, amanhã, Antonieta, e você, e vem de São Paulo, deve ter mais novidade que nós todos, né? É bom sempre visitar aquela terra que já foi da garoa, viu? Olha... Acabei de passar uns dias lá, inclusive meu aniversário, dia 30 de agosto, me reuni lá com amigos. É muito bom, né? Agora eu tive a impressão de que nós estamos no final dos tempos mesmo, porque São Paulo bater 37 graus, o ar seco, né? O meu nariz ardeu, queimou, chegou até sangrar e falta de umidade do ar relativo. Então, tá difícil, né? Hoje o Brasil, o mundo, e São Paulo chegar a esse clima, imagine o resto do Brasil, viu? Mas vamos lá, Carlos Sodré, vamos falar de política. Vamos. Começa por Ilhéus ou por Itabuna? Vamos começar por Ilhéus. É verdade que a disputa lá está entre o rapaz lá do Democratas, o Valderico Júnior, e a ex-secretária de Educação, Adélia Pinheiro. Adélia Pinheiro, né? Foi excelente reitora da universidade. As últimas pesquisas parece que dão ela e o Valderico disputando ali a briga para essa eleição, né? Barbosa, de relação a Ilhéus,
eu acho que vou, inclusive, fazer meu prognóstico no final desse momento da fala. Certo. Eu acho, assim, que Ilhéus tem a tradição de decidir os pleitos, não é? Muito antes das eleições, contrariamente a Itabuna. Certo. E isso já deveria estar decidido se algumas novidades não acontecessem, tipo assim, movimentos da própria campanha, e esse episódio que vocês falavam há pouco, que eu até gostei de você não chamar de invasão, e veja que eu tenho operação. um jurista aqui do meu lado da maior expressão, e por isso merece minha admiração, que é o doutor Alagoas, Exatamente. de que eu sou membro do seu fã-clube, mas dizer assim que teve movimentos, esse movimento, por exemplo, não se pode chamar de invasão. O conceito de invasão é muito outro. Houve uma operação, houve uma diligência, ou mais de uma diligência da Polícia Federal, é executada pela Polícia Federal, mas por determinação judicial. Para o bem ou para o mal, certo ou errado. Eu, inclusive, digo assim que tem duas teses no assunto. Uma que acha que isso ficou muito em cima da eleição, que podia ser antes. Ninguém sabe também a tal fila do pão que você falava, não é como é que estava para poder somente ser agora. Ou se a Polícia Federal já tinha elementos que pudessem apontar para a compreensão de que havia, pelos indícios, o que ser apurado e buscado ser positivado. E eu digo só uma coisa. Vamos ouvir também os que pensam de outra forma. E se isso fosse deixado de lado para fazer depois da eleição, e na semana que vem, ou daqui a um mês, embora se diga que pare tudo agora e nunca mais volte, não sei se é assim, não posso dizer. Não gosto da presunção, porque a presunção é o direito das paixões, não é lá. Então, eu digo assim, e se deixasse para depois e visse a constatar que era tudo verdade, o eleitor tinha sido ido para o enganado. Isso é igual a propaganda enganosa do direito consumerista. Tá? Então eu acho que não. E se aconteceu agora, também quero dizer uma coisa. Eu não tenho nada contra as pessoas, não conheço o candidato a prefeito, conheço o prefeito à distância, sei quem são como vultos da cena política, mas quero dizer que em qualquer botequim de Ilhéus, há meses e meses, se não mais de ano ou de anos, já se fala no que agora, talvez de forma muito difusa, daquilo que agora apareceu assim, com alguma concretude, com, digamos assim, um elenco ou elencagem de informações que, a serem verdadeiras, assustam. Assustam, criam verdadeiramente uma situação. E quando se fala, por exemplo, que Itabuna pudesse estar isenta disso, não creio. Né? Não creio, porque há rumores também que estão em todos os lugares. Para aparecer aí o que estão chamando já de Google Gate, também não vai longe, não. E se a oposição ganhar em Itabuna, certamente que também em janeiro vai ter muita novidade sobre essas coisas. Porque às vezes, quando destampa a panela, que você conhece as coisas. Não quero com isso lançar uma presunção de que haja, mas há indícios também fortes de muitas coisas irregulares. E se você não quiser medir por nada, meça por uma coisa. Tem gente tão movida pelo paroxismo, ensandecida, fanatizada na defesa da continuidade, que parece que a descontinuidade lhe causa um prejuízo que quase sempre é naquela parte do corpo humano que mais dói, que é o bolso. Né? Bom, mas voltando a Ilhéus, eu digo assim, desde muito tempo que a gente sabe que há uma indicação de que o pleito estaria digamos assim, se acontecendo de forma mais forte entre os que agora são apontados como os que polarizou, estão na ponta, né? Polarizou. Que é a ex-secretária Adélia, ex-reitora, e o candidato Valdemir. Eu, inclusive, tenho a informação de uma fonte fidedigníssima da véspera da operação policial, portanto não tinha nada a ver com isso, que dava a ele com 10 pontos. Olha, ninguém imagine que se ele renunciasse à candidatura,
esse é um ponto que eu também que eu vou enfocar, se ele renunciasse... Desculpa, eu não entendi os- isso. 10 pontos para quem? Para Bento. Para Bento? Bento Lima. Na frente? Não, ele 10 tem pontos 10 pontos na percentuais. pesquisa. O que Na ele pesquisa, tinha. sim. Isso é o que eu ouvia de uma o que fonte circula fidedigna lá, é isso. na véspera da eleição. Muito bem. Ele está em terceiro. Tinha chegado a 15, tinha recuado para 12 e estaria em 10. Muito bem. Isso significa que se ele saísse da candidatura, ninguém podia imaginar que pegasse os 10 pontos percentuais e levasse para um ou para outro, ou que partisse no meio. Um percentual não atende a comando de ninguém e o outro pedaço pode ir de uma maior parte para um ou para outro. Tenho informações também, e eu não estou muito ligando para pesquisa, porque pesquisas são muito perigosas, E voláteis, né? voláteis, com certeza. Você vê, por exemplo, que em São Paulo estão fazendo pesquisa 2 vezes por dia ou 3, e vários institutos simultaneamente. Então, eu digo assim, eu não estou muito ligando para isso, mas eu hoje aposto que a Adélia ganhar as eleições, com as informações que eu tenho. Bom, acho que esse episódio vai terminar ficando por um certo lado e que não vai influenciar como se espera. Quem espera, quem está atrás e quer passar à frente, quer se beneficiar disso. Isso é o normal. Então, em Ilhéus, eu cravo o meu prognóstico pela eleição de Adélia. E até digo mais, sorte de Adélia, sorte de Ilhéus, de Adélia poder ganhar pela qualidade que ela tem. O próprio Barbosa pouco reconhecia, ela fez um reitorado muito bom na Universidade de Santa Cruz, influiu na escolha dos seus sucessores, secretário de Estado e apontou o programa de Ciência e Tecnologia da Bahia, na Secretaria de Saúde, já ainda antes do final da pandemia, pegou a secretaria, atravessou um momento difícil, inclusive eleitoral, depois foi para a educação, começou a implementar as escolas de tempo integral na Bahia, e ela tem uma folha de serviço e tem um currículo pessoal que ninguém conhece, um cisco, uma mancha. Ilhéus tem sorte, precisa disso e aparece alguém com esse perfil. Então, eu acho que para Ilhéus é bom. A qualidade de candidatura dela, do que ela expressa sendo prefeita de Ilhéus, provavelmente deixa outros municípios numa situação inferior a isso, do ponto de vista desse cotejamento de qualidade. Então, Ilhéus é a minha posição. Eu faço prognóstico na semana de eleição. Na última eleição de governador, eu vou contar aqui, se me permitir, eu fiz com 22 dias de antecedência, quando ninguém acreditava. Fui chamado até de louco. Pois eu estou aqui para fazer meus prognósticos também. É isso aí. Bom, nós convidamos Agora, lá aqui como também- cá, as tendências a gente sabe que é visando já daqui 2 anos. Não é? Claro. É o PT com a União Brasil brigando. Aqui, lá como cá, o Valderi é apoiado por Neto, a ACM Neto, e o daqui também. E aqui o Pancadinha apoiado por ACM Neto. Tem alguém por trás disso, todo mundo já pensando daqui a 2 anos, já na sucessão aí. O PT e União Brasil, a briga vai ser boa. Minha amiga Antonieta, todo mundo que faz política nesse nível, quase que profissionalizado, faz política em tempo integral e pensando sempre no amanhã. Lá Agora, na frente. eu tenho uma tese. Não existe 2026 antes do mapa 2024, ser do fechado. resultado das urnas de 2024. 24. Então, antes de segunda-feira, eu nem falo no assunto, porque eu acho que é a gente fazer uma projeção sobre o nada. Né? O eleitor vai para a urna e ninguém sabe em que tecla a mão dele, os dedos dele vão bater e o que é que isso vai aparecer. É isso aí. Olha, nós convidamos aqui também o Alagoas, especialista em direito político, né? Inclusive, já que a gente comentou Ilhéus agora, eu gostaria de acrescentar, ontem até enviei uma imagem aqui para o Alá analisar, um ato político com todo mundo fantasiado com a camisa do candidato, segurando o número do candidato dentro do teatro público, teatro municipal, né? Ilhéus. Eu gostaria de já começar com o especialista perguntando isso. Doutor Alagoas, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Isso configura um crime eleitoral, doutor Alá? Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné, que tá ali. Meu colega aqui, grande, o homem de Itapé, aqui, Carlos Sodré, né? Filho de Horácio Sodré. Não, aí sabe tudo e um pouco mais de política. Aqui tem experiência. Lá nasci em Itapé, quando Itapé é distrito de Itabuna ainda. Eu sou itabunense também. E com o título da Câmara também. Não, mas aqui é
É uma sumidade que boa é a nossa região por ter uma figura como essa morando por aqui. Não é porque ele não mora em Itabuna que ele quer ficar lá na beira da barragem. Né? Naquela fazenda maravilhosa. No frescor. É o repouso do guerreiro. Aí que é bom, ali que é bom. Qualidade de vida é tudo. Mas é uma pessoa aqui que eu tenho, nesses últimos dias aí, batido muito papo com o Sodré para aprender. Porque é aquela história, né? Não, eu tenho, vamos dizer assim, sou bom da parte jurídica, vamos dizer assim, parte de vivência. Principalmente vivência de campanha eleitoral. Você também, Barbosa, é outro aqui que sabe também. É muito diferente a teoria da prática. Eu sou muito bom de teoria. Prática, estou aqui para aprender com você, Barbosinha. Toné, que está ali também, que é outra, também sabe muito. E nosso mestre dos mestres aqui, que é o doutor Carlos Sodré, que tem a vivência não apenas da política regional, mas da política estadual e política nacional. Né? Porque é importante, porque tem muita gente palpiteiro que fica aqui nos botiquins aqui, que não tem vivência e fica arrotando uma coisa que não é. Né? Essa aqui, aqui a gente tem que colocar os pingos nos is. Falando de Ilhéus, ali me deixou preocupado, porque ali não é questão nem de representação, né, eleitoral, porque não é apenas o crime com relação a uma multa. Ali pode caracterizar a prática de abuso de poder. É você estar se utilizando de um órgão, de um equipamento público para fazer, o espaço público, né, para poder estar fazendo campanha eleitoral. Então, eu acredito que vai haver não uma representação pura e simples, mas ali uma AIGE, né, que é justamente uma ação visando justamente você fazer a verificação da prática de abuso de poder, o que pode dar, inclusive, a inegibilidade do candidato se for condenado. Olha o que aconteceu agora, essa semana, em Ibirapitanga. Em Ibirapitanga, o atual prefeito teve uma decisão, justamente por conta do juízo lá, né, de Ubatã, porque Ibirapitanga é ligado ali ao Ubatã, né, o juízo eleitoral, de entender que houve ali justamente a prática de abuso de poder e ele, né, tornou o atual prefeito inelegível, que é candidato à reeleição. Então, a coisa lá, né, vamos ver o que é que o TRE vai se colocar. Mas, da mesma forma que aconteceu em Ibirapitanga, também a gente vê isso aí podendo acontecer em Ilhéus. Então, inclusive, olha lá, essa operação da Polícia Federal, a última, né, a incursão que eles fizeram em Ilhéus, estava lá essa alegação de que eles estão apurando também abuso de poder e uso de poder econômico usando um posto de gasolina que já tinha um contrato com a prefeitura para distribuir gasolina para as caminhadas. Então já tem isso aí. Você viu os locais que foram... tá bom, é que eu tô perdido realmente. Eu tava falando ali, tá vendo? Isso acontece com o advogado também, que advoga do estado inteiro e dá consultoria para os outros estados da federação, como você. Pois é, né? É isso, a operação, por isso que as pessoas estavam dizendo, houve um excesso em relação ao que aconteceu em Ilhéus, 2 semanas seguidas, né? Aliás, na mesma semana, operações da Polícia Federal na cidade, será que teria o viés político na questão aí? Bom, a gente não pode chegar e atrair juízos de valor nesse momento. Agora, que de fato e de direito tem algumas coisas acontecendo de estranho na cidade de Ilhéus, acontece. Porque nós estamos num momento político muito crítico. Sim, então, sim. Não tem como dissociar, entendeu? O assunto. Não tem. Sim. Mas veja bem, aí me perdoe só interromper a Alá. E eu gostaria que a Alá comentasse isso. Foi o que o Carlos Sodré falou aqui. Veja bem. Vamos analisar do ponto de vista do ser humano, do cidadão que paga seus impostos. Se a Polícia Federal vem investigando um caso, e não é a primeira vez que eles vêm em Ilhéus, essa última visita já foi fruto das outras visitas que eles fizeram, do material que eles escolheram. Porque eu estou noticiando aqui o ano, essa é a 4ª vez que a Polícia Federal vem a Ilhéus e Itabuna para investigar os secretários Magela, Bento, o procurador-geral do município, né, e o prefeito. Então não é a primeira vez. Então se a Polícia Federal, Toné, parasse durante as eleições, nós, cidadãos, seríamos os primeiros a dizer assim, olha, estão usando a máquina pública para fazer política. A Polícia Federal deixou de investigar para não atrapalhar a campanha do seu filiadozinho, do seu protegido. Não, tem que fazer outra... A Polícia Federal, hoje, se a Polícia Federal a justiça continua. Seja eleição, Toné, seja importa. Natal, seja que for, se é permitido pela lei, ela tem que continuar o trabalho dela.
A gente não pode ficar associando, porque isso quem faz é o cara que é acusado. O cara que é acusado é que faz isso, né? Aí usa esse subterfúgio, né? Ô, Barbosa, essa gente, quando começa a delinquir, não escolhe hora para delinquir, para pecar. Agora, veja bem, tem uma coisa aí, viu, Barbosa? Você falou sobre o uso do equipamento público. O candidato lá, Marão, o prefeito, não é candidato à reeleição. O daqui é candidato à reeleição. Então, eu quero que o doutor Alá veja isso, aborde isso aqui, analise esse fato. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza distribuiu cestas básicas para 100 e poucas famílias lá da feira do São Caetano, que a outra não está pronta. A feira velha que está funcionando temporariamente num galpão, numa fábrica. Aí aqui o prefeito é candidato à reeleição. E pode a secretaria dele distribuir cesta básica? Eu não entendo. Pode? Bem, Toné, é aquela história. A gente até conversou sobre isso. Semana passada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá, né? É a questão. A ação social aumentou exponencialmente a distribuição de cestas básicas durante esse período eleitoral, aí você tem a caracterização do crime. Se não, se está Porque foi justamente agora essa distribuição. Mas aquela história, Toné, não é o fato de que está sendo distribuída para o pessoal dali da Feira do São Caetano, especificamente, como você está colocando. A questão é, houve um aumento da distribuição dessas vantagens dentro desse período eleitoral. Se houve essa caracterização, aí você está diante da prática de abuso de poder. Se é uma coisa que está dentro da média, mesmo que seja dirigida para o pessoal lá da Feira do São Caetano, aí eu entendo que não houve a realização desse crime. E até porque lá em Ilhéus, ele tem um candidato, claro, a sucessão dele, que é um secretário. Mas aqui o próprio prefeito é o candidato à eleição. Me perdoe, Alá, só uma coisa. Olha, Barbosa e Toné, é preciso observar um ponto também. Essas apoiações de Ilhéus, e Barbosa acabou de nos servir aqui com a relembrança de que várias operações já aconteceram. Vem acontecendo de longe. Essa distribuição aí da Secretaria de Combate à Pobreza, a que você alude, me pareceu, da forma de você falar, que é uma coisa recente. Então também tem um time com a Polícia Federal também sobrecarregada no país inteiro. Eu falo que a pilantragem está no Brasil todo. Foi nesse momento político. Podia ter sido o quê? Em julho? Em junho? Não, mas olha bem, é por isso que pode ter sido já até manejado uma AIGE, né, que é a ação, né, eleitoral. Escolheram uma data, né, propícia para distribuir. Em relação a isso. Agora, é aquela história, tudo vai ser apurado. Coisas e coisas. Agora, que tem o condão de interferir no momento eleitoral, tanto a operação de Ilhéus como essa questão de Itabuna, tem. Ninguém aqui é bobo de chegar e dizer que não vai haver alteração. Inclusive, foi divulgada uma pesquisa em Ilhéus, registrada, né, agora que saiu ontem, hoje parece, né, justamente mostrando o Bento na frente, né, Valderico em segundo, a Adélia em terceiro, mas aquela história, todo mundo embolado tecnicamente. Agora, essa pesquisa foi antes da operação da Polícia Federal. Houve alteração, é porque aquela história, né, Sodré? A gente só pode discutir aquilo que foi registrado. Se é ou não é. Agora, vamos ter, nessa sexta-feira, vai sair uma pesquisa aqui em Itabuna, né, que a co-irmã Rede Bandeirantes e Rede Portal fizeram tanto para Itabuna como para Ilhéus, onde aí a gente já vai saber essa questão aí, tanto das operações que foram realizadas na cidade de Ilhéus, como essas últimas caminhadas que nós tivemos aqui em Itabuna. Porque nós tivemos a caminhada do atual prefeito, que ocorreu na sexta-feira, me parece, e essa aqui do Pancadinha que aconteceu ontem, que até agora foram os dois candidatos que tiveram coragem de descer a Cinquentenário e botar o bloco na rua, né? Então, vamos ver. Antes das caminhadas, aconteceram duas carreatas. Uma no dia 7 de setembro, do candidato Fabrício, e a outra no sábado subsequente do atual prefeito. Eu tinha saído da Interativa, onde tinha concedido uma entrevista, e estava me dirigindo para a minha casa. E parei num posto de gasolina onde eu vi uma fila longa. Eu ia tentar até abastecer meu carro. Aí tinha duas mocinhas de prancheta à mão, conversando, atendendo e checando. Eu então disse, eu posso abastecer aí? Não disse que é porque queria de graça ou não, só disse isso. Ela disse, o senhor está na relação que a prefeitura mandou? Ah, foi. Eu aí, disse, bem, um negócio é muito desse. Grave. Aí perguntei se não, isso aconteceu em vários postos, já está documentado. Não, postos, né? Postos de gasolina. Aí, rapaz, dia disso,
É o que Alá acaba de dizer. Pode até ter ingressado aí uma representação em juízo e a gente até agora não saber como é que está a tramitação. Não é possível, né? E a própria apuração. Olha bem, quem está de fora não vê a quantidade de ações que você entra numa campanha eleitoral. Aquilo que eu lhe disse, Barbosa, por isso que eu fiz questão nessa campanha de não participar de eleição onde tem televisão. Você não tem vida. Porque quando começa o programa eleitoral, que graças a Deus termina quinta-feira, você não tem mais vida. E aí é onde vem tanto essas representações como essa da campanha de rua, que você já tem muita coisa, onde o doutor Sodré pontuou muito bem aí. Será que já está sendo apurado alguma coisa? Porque esse tipo de ação aí, que você vai fazer a verificação de prática de abuso de poder, não é como uma representação normal que o juiz em 24, 48 horas decide. É uma coisa que você tem que reunir prova, você vai ouvir testemunha, você vai ter uma série de coisas, porque atinge o que há de mais importante para qualquer pessoa, que é justamente a condição desculpa, agora o resultado só vem depois da eleição? Mas aí se vier depois da eleição, com a condenação, Toné, retroage, e aí a pessoa pode ter até uma nova eleição, caso o condenado por prática de abuso de poder venha a ser condenado. Pode ter até impugnar, né? Não, isso aí a qualquer hora, a qualquer momento. E é isso que ele falou. Tem acontecido. A gente tem exemplo. Macarani teve ação como essa aí, teve eleição suplementar. Camambu aconteceu a mesma coisa, teve eleição suplementar. Itapé já teve uma. Aí Itapé, realmente, Itapé Jaquinho, que o outro Jackson, Pedro Jackson, que lá tem que ter Jackson para ser eleito prefeito, né? Então ele também teve. Então isso não é uma coisa que é tão anormal assim, não que aconteça. Agora, tudo no seu tempo. Pode acontecer de demorar? Pode acontecer de demorar. Mas, via de regra, quando acontece, o cacete é certo e a realização de uma nova eleição também. Uma coisa só, Maria Antonieta, que eu gostaria de lembrar aqui, que é importante, sabe? A Polícia Federal, para fazer uma ação, a mobilização para uma prisão, para uma diligência, é uma movimentação de gente. Você não sabe o tamanho daquilo e o custo daquilo, inclusive. Tanto que muita coisa, eu ouvi do Procurador-Geral da República o seguinte, que muita coisa tinha uma apuração retardada por conta do custo das operações. Verba para garantir o deslocamento de combustível, de alimentação e outras coisas mais que às vezes não são nem reveladas em obséquio de não abrir ao conhecimento público. Ô, Sudé, até porque também a deflagração de uma operação desse tipo pode até vazar e os investigados tomarem suas providências, claro, né? Esse café deles. Você não lembra da Lava Jato, não, Toné? Que se prejudicou tantas eleições ali, né? Porque o PT estava envolvido em todos aqueles esquemas, aquelas coisas, e aí a operação continuava. Aí vinha eleição para município, depois veio eleição para presidente. Não, e agora me permite uma observação. Eu não vou defender o PT, eu não sou do PT, nunca fui do PT, e agora eu não ficaria, até pelo que houve em Itabuna. E sustento minha opinião por quê. Mas a questão não é essa. É que, ao fim e ao cabo, dos deputados federais envolvidos pela Lava Jato das apoiações, a maior parte não é do PT, não. E os petistas nunca souberam dizer isso. A maior parte é do PP, do PL, porque os maiores problemas aconteceram, inclusive, nos ministérios e órgãos da base aliada. Inclusive, a Petrobras é um. Até hoje é o Centrão. Gente, o Centrão. Quem era mais envolvido do que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto? Sim, é isso. Porque é o Centrão. O Centrão é aquela história. Aí governo, sou a favor. Sou contra, não. Aí governo, todos os governos republicanos aí, né, desde a nossa redemocratização, tem o Centrão ali articulado. O MDB é o que eu chamava de sanguessuga do poder, porque o MDB não queria ter o próprio presidente, ele queria ser amigo do presidente. Ter o vice, só queria o vice. É igual o PCdoB que é hoje, é o puxadinho do PT. É aquela história, você está vendo o que está acontecendo hoje em Salvador, né? O atual candidato do MDB, do MDB, o Geraldinho, justamente isso. Tentou, ele transitou em todos os governos. Ele era lá, vem cá. Por isso que não desceu no eleitor. O eleitor fica prestando atenção, olha lá. Inclusive, esse pessoal é do time, sabe de quê? Estou com este prefeito, o governador, o presidente, e todos os seus honrados sucessores. Exatamente. Então o povo não é besta. Como é que o cara que era da cozinha de ACM Neto,
andou ali, foi bolsonarista, presidente, inclusive, né? não, foi presidente da Câmara de Vereadores, quando o Bruno Reis ajudou ele a ser presidente por uma questão de ocasião ali e tal, Pulou. virou vice-governador da Bahia e hoje quer se colocar. O eleitor não é besta. O político camaleão é aquele que toma a cor do ambiente em que se encontra. Isso. Ó, um abraço para Célia Ribeiro, viu? Ela bota aqui, muito bom, excelente comentário, TVI, parabéns. Obrigado, Célia. Bom, então a gente está comentando aqui, gente, sobre as eleições desse ano, Ilhéus e Itabuna. Ilhéus. Não, mas a gente acaba falando também de Itabuna, né? Como falamos aqui. Agora, vamos dar um pulinho a Itapé. Você que é de Itapé, quem é que deve ganhar as eleições em Itapé? Olha, eu já declarei aqui da semana passada, já tinha dito antes, eu não estou me envolvendo na campanha. Não, eu sei, mas a sua opinião. Eu estou me envolvendo fora, na campanha. Né? Lá tem 3 candidatos, não é? Tem um candidato do MDB, um rapaz de uma família que eu quero muito bem, mas que parece que não agregou o suficiente para ganhar a eleição. Tem o candidato do prefeito, né? Tem o candidato da oposição, candidato histórico, não é? Calejado. Acho que vai para quinta, sexta. Eu disse aqui a semana passada, ele é candidato ao Guinness Book como alguém que perdeu mais do que Mitterrand na França e do que Salvador Allende Deu nome aos bois, doutor Humberto Matos. Mas eu não sei não, que ele está disputando com o Zé Neto também lá em Feira de Santana. Não, mas Zé Neto lá em Feira de Santana não pode até não ganhar a eleição, mas pode Zé Ronaldo perder. Porque a perda de Zé Ronaldo me parece que vai ter mais ibope do que a vitória de Zé Neto, que é um belo de um cara até, meu amigo. Zé Neto, inclusive, é deputado federal ainda. Deputado federal, foi estadual várias vezes. Zé Neto, a gente colega advogado. Não, cursamos juntos, a gente terminou após justamente em direito público juntos. Foi colega, gente boa. Agora, e diga-se de passagem, o único deputado federal que está apoiando aí a causa do Cacau, viu? Eu entrevistei ele aqui o ano passado. Depois ele terminou me contando os equívocos dele. Questão de classificação de Cacau. Mas tudo bem. Você falava da questão a gente falava do próprio da situação, de Itapé. Né? De Itapé. Então, o candidato lá vai ser candidato mais uma vez. Eu não estou ligando para a pesquisa, mas não estou mesmo. Você não acredita em pesquisas? Não acredito em pesquisa. Isso que eu não estou ligando. E com isso não quer dizer que eu acredito ou não acredito. O que eu quero dizer é só o seguinte, que eu estou vendo pesquisa... Não é nem acreditar, desculpa, é você confia. Eu estou dizendo que tem pesquisa para todo gosto. Para todo tipo de eleitor. E algumas adulteradas, visivelmente Depende de quem encomenda, né? E eu prefiro não ligar para isso e bater meu olho. Depende de quem encomenda. Eu vi agora... Eu tenho meu feeling, Por exemplo, eu vou falar aqui duas coisas. Então eu já dei uma olhada. Tem o candidato do prefeito lá. O prefeito, a quem eu faço reservas de censura, mas tem um candidato que vai ganhar a eleição. Reinaldo das Batatas, vai ganhar a eleição. Tá na do Coentro, agora é da Batata? Porque... Reinaldinho das Batatas. Dizem que ele veio de Coentro Caro e tal. Não, na verdade, assim. Reinaldinho das Batatas. Reinaldo é um rapaz, uma pessoa simples, humilde do povo, mas é um produtor rural de uma família que persevera em Itapé. Veja bem. Plantar batata. Não, em plantar hortigranjeiros e etc. Tem tradição. Família das batatas, como são chamados. Mas ele planta batata, então. Planta batata, planta coentro, é uma agricultura familiar. Lógico. Mas ele, então, é um rapaz com suas limitações, etc. Mas é um rapaz trabalhador. A esposa, inclusive, é presidente da Câmara, tem tido um desempenho a esposa já é da primoroso, e é sobrinha do prefeito, daí a ligação. Mas eu acho que ele ganha a eleição e com facilidade. É minha opinião e não é meu voto, é minha opinião. Mas até pela desunião da oposição. A oposição em lugar pequeno. Esse candidato da oposição aí vai para 24 anos ocupando a moita. Então não nasce nada, não nasce nem capim novo aí desse lugar. Mas disse que ele procurou alguém dessa vez para passar o bastão. Nunca procurou. Ele faz que procura para poder ficar com a desculpa de ser candidato porque não tem quem queira. Tá certo. Alagoas, aproveitando, o que é que o eleitor deve fazer no dia 6, né, próximo domingo, para votar ou para não votar, se não puder ou se não quiser, né? Porque, embora seja obrigatório,
mas ele tem o direito também de não votar, né? Não, é um direito dele. Agora, arque com as consequências caso não queira votar. Porque o voto no Brasil ainda é obrigatório. Você pode justificar, e hoje você tem uma ferramenta maravilhosa, Barbosa, né? Que o e-título. Antigamente, você teria que se dirigir à sessão eleitoral para poder fazer a justificativa na mesa receptora de votos. Hoje em dia, com o e-título, você pode fazer, olha aí, ó, Barbosinha já fez. E você tem que baixar o e-título até o dia 28, viu? Perdão, até o sábado, dia 28, até o sábado. Dia 5. Porque no dia da eleição já foi informado, o sistema não estará sendo possível o e-título ser baixado. Sobrecarrega. Exatamente. Então, se você quer baixar, baixe logo agora. Com o e-título, tanto você pode votar apenas com ele, porque ele tem sua foto, tá lá tudo bonitinho, como você também pode justificar o fato de você não poder votar, né? Se você não tiver ainda baixado o e-título ou não ter feito o recadastramento e souber, tá com aquele título antigo, você pode também se dirigir, agora você vai ter que levar um documento oficial com foto, que é o quê? Carteira de identidade, né? Carteira de reservista, carteira de trabalho, carteira de órgão de classe que você tenha, documento oficial com foto. Esse documento pode, inclusive, estar vencido, mas você tem que ter a foto ali que identifique que é você. Não venha pegar o Dr. Sodré com aquela carteira dele menino em Itapé ainda, né, novinho, querer votar com aquilo ali, porque não vai poder votar. Então, esse cuidado você tem que ter. Eu uso a carteira da OAB até hoje em tudo há mais de 30 anos. Então, há 30 anos, mas renovou a carteira, né? Que essa sua de 30 anos, você já tá bonitão. O formulário daquele tempo hoje. É isso. Então, é aquela história. Que se você não quiser votar, não tem problema. E não justificar, você vai pagar aquela multazinha que é de R$3,50. Carerésima. Carerésima. Temos com idade que lidera. Não vale um dia de praia na cervejinha. Não, mas o problema, Toné, não é esse. É você não pagar a multa, não justificar, porque aí tem consequências. Você não vai poder tirar passaporte. Você, se for funcionário público, vai deixar de receber o seu dinheiro, o seu salário. Você não vai poder tomar empréstimos em bancos públicos. Você não vai poder tomar posse caso você passe em concurso público. E o concurso público é até vestibular, né? Escolas públicas aí e tal, universidades. Então, esses são os cuidados e as restrições que você vai ter caso você não justifique e não pague a multa eleitoral, caso você venha a não votar. Em questão de roupa... Também, né, lá? Oi? Por idade também. Por idade, sim. É questão de roupa. Eu posso usar uma camiseta com alguma frase, alguma coisa interessante assim? O eleitor pode tudo. A legislação... E tá até com a foto do meu candidato? Até com a foto. Pode, agora, né? Aquela história, a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Você não pode chegar lá na sessão. E fez vozeria, já tá. Aí você não pode. Transgredir. Porque você não pode. E é individual. Juntou eu e você com a mesma camisa, com a mesma cor, já pode ser considerada aglomeração já de boca configura, de urna. Então você... É uma facção. Exato, é uma facção que tá ali. Então, são esses cuidados que você tem que ter no dia da eleição. Boca de urna, que todo mundo faz. Não pode, no dia da eleição... Não pode, doutor, mas existe toda vez. Acontece não muito. Senão não ia ter advogado aqui como o doutor Sodré depois para defender. Né? Só o que tem é boca de urna. Não pode, não pode. O crime do derrame, que é você pegar santinho na porta das sessões eleitorais. E a gente sabe que vai acontecer, que vai estar ali, que é feito todo mundo. Não é mais a boca de urna, eu fico mais afastado, mais acontece, mais tem. Acontece, mas aí é que tá. Não é só porque você tá afastado, perto ou longe da mas sessão. É caracterizado no dia como boca da eleição, de urna. não pode haver aglomeração e nem chama. É o dia da liberdade do eleitor. Não pode haver transporte feito de eleitor ali, que não seja o transporte oficial, autorizado pela própria Justiça Eleitoral. Você pode o quê? Usar o seu carro particular para carregar o seu parente que está ali, não tem problema nenhum, um amigo íntimo seu. Agora, você chegar e pegar pessoas E vizinho estranhas, não é parente, não? Posso levar um vizinho? Vizinho que é amigo, né, Toné? É aquela história de diferença. Agora, você bota gente que você não sabe quem é dentro do carro, pode ter uma blitz, vão perguntar qual é o nome da pessoa. Você fazer carreto, né? Carreto, isso. Carreto não pode. Os veículos que estão autorizados é o quê? É o Uber, você pagando, Uber, né? É o táxi, é o transporte coletivo. Eu tô dando uma carona, né? Tô dando uma carona, mas para um amigo. Porque se houver uma blitz e
o que estão falando é que vai haver blitz, é aquela história, vai parar e perguntar quem é a pessoa que está aí do lado, aí ou um ou outro não vai saber quem é, tá caracterizado aí o crime. E aí o que pode acontecer? A pessoa ser detida, ficar guardadinha até as 17 horas da eleição, para depois assinar em um termo circunstanciado, porque vai responder esse processo aí e poderá até não votar, porque se ele for apreendido antes de ter votado, ele vai ficar guardado e só vai ser liberado depois das 17 horas. A via crucis continuará. E continuará, porque o processo continua. Ele assina o termo circunstanciado e o processo vai continuar. E olha o que tem de gente que chega no dia da eleição, bota advogado, vai. Não, eu vou lhe acompanhar, votar. Perdeu a eleição, meu irmão. Você vai ficar o Deus dará e vai ter que contratar. E se o candidato perder, a raiva é dobrada. E a raiva é dobrada. Parece aquela coisa do pai que dizia ao filho: não brigue na rua. Porque se você brigar na rua, trate de ganhar a briga. Porque se você apanhar na rua, vai apanhar duas vezes. Vai apanhar na rua e vai apanhar em casa porque brigou. Já passei por isso. Agora lá, uma prática muito comum, né, nas cidades menores, né, cidades do interior, são pessoas que são carregadas de uma cidade para outra para transferir título perto da eleição, né? Isso ainda acontece muito lá? Tem lugares aí onde a população é menor do que a quantidade de eleitores. Mas tem uma justificativa legal para isso também. Mas tem prazo para isso, né? Não, o prazo já foi, né? Quem foi lá atrás. Mas qual é a justificativa que você tem? Por exemplo, eu hoje moro praticamente em Salvador. Né? Minha família está em Itabuna e tal. Sim, mas seu título é daqui. Meu título é de Itabuna. Mas aí é que tá. Mas eu moro onde? O fato de você morar ali é uma coisa, mas onde você tem laços familiares... Para justificar, você fala o número de eleitores. Exatamente, né? O número. É por isso que tem muita gente que sai da cidade, né? Que você está numa cidade pequena, Itapé mesmo, o número de eleitores está perto do número de cidadãos lá. Justamente por conta... Porque uma grande parte bom é Itabuna, porque depois que esse vício ficou aí sem ser coibido, até o dia que houve até um recadastramento eleitoral... Os bairros de Itabuna, às vezes, tinham ruas fechadas voltando de Itapé em troca dos terrenos que nós conseguimos para as vítimas da enchente de 67 e que distribuíram para esse pessoal e passaram a ganhar a eleição de Itapé e nós passamos a perder depois disso. Olha aí, tá vendo? Então, é aquela história. Porque você vota onde você tem vínculo de familiar, vínculo, né? Agora você tem que fazer o quê? A justificativa, que você tem que dizer onde é que você mora, qual é o vínculo que você tem ali com aquela localidade. Então, por isso que às vezes acontece. E é um tipo de coisa que é impossível de você controlar. Né? Não é ilegal, mas em alguns casos, como esse que nosso nobre Sodré citou aqui, são imorais. Né? Agora, uma coisa vem em consequência da outra, né, Toné? O cara leva o cidadão para tirar o título lá, mas no dia da eleição tem que levar um carro para pegar essa pessoa para votar. Isso é crime, né? Aí é onde o crime reside, é onde tem a polícia, muitas vezes nas eleições, principalmente, bota barreiras para poder ver, porque tem gente que não é só o carro pequeno, não. Às vezes bota ônibus. Bota ônibus, van para carregar. O sujeito que manda buscar, entendeu? Os eleitores irem para casa dele 5 horas da manhã, agrupa todo mundo lá, dá o café, isso já tomou o título de eleitor, faz uma montanha lá, vai mandando de um em um votar e só solta depois. Esse mesmo vereador, por exemplo, tinha dado uma dentadura ao eleitor. Soube que outros candidatos andavam rodando a casa dela. Aí da parte superior, aqui, antes da eleição, eu vim aqui, aquela dentadura que eu dei assim, tá boa, tá ótimo. Não, a senhora me dê isso. Eu vou levar, porque eu dei a senhora tá querendo votar em outro candidato. Então a senhora vai lá pra casa no dia da eleição pra receber. Pra devolver a dentadura. Tá vendo? Itabuna eu fico com a superior, a senhora com a inferior. Aí Itabuna já teve a evolução, que era isso. Você dava meia chapa, só a de baixo. Só a de baixo, isso. Só depois da eleição, se eu conferir que o voto tá em Itabuna. A história de um pé do par de sapato é antiga, né? A do sapato também, né? Sim, dá só um pé para dar o outro depois. Olha, é muito crime eleitoral. Agora, uma coisa importante, viu, doutor Alá? É sobre fiscalização, o papel do fiscal. O fiscal tem que ser o quê? Do partido do candidato, não é isso? Não necessariamente, só, né? Mas ele tem que ficar dentro da sessão. Fica dentro da sessão. Sim, mas agora ele fica induzindo o eleitor. Eu já vi fiscalizar. Aí é que tá. Mas eu já vi várias vezes. Mas aí acontece, aí né, Toné? Na eleição, acontece. Mas pode chamar um policial e falar. Sim. Não, eu fui ao presidente da mesa e falei. Um delegado de partido. O fiscal do outro partido que o representante do juiz eleitoral. Tem tudo ali. Fiscal
é um funcionário da Justiça Eleitoral que está trabalhando ali em nome de uma coligação partidária. Tanto que ele não pode ir paramentado com adesivo, com roupa do candidato que ele está ali representando, não. Ele vai usar um crachá que é assinado ali, subscrito, né, pela pessoa que a Justiça Eleitoral autorizou a estar fazendo a emissão daquilo ali, e não pode também ali, o próprio crachá tem que ser o mais isento possível. Não pode estar com cor também do candidato, de forma ilegal e irregular. Nada que induza o voto. Ele bota apenas ali o nome, né, fiscal ou delegado. A coligação, os partidos podem colocar ali o desenhozinho. E o nome da pessoa, do fiscal? E o nome da pessoa fiscal e a assinatura no verso. Isso aí é o padrão. O fiscal está ali para fiscalizar e ver se está tudo acontecendo da maneira como deve. Tanto que a legislação determina, dentro do local de votação ali, só pode ficar os membros da mesa receptora de votos, os candidatos e os fiscais partidários, que é... Né, são quantos por cada... São 2 por partido, só que apenas um pode ficar, que é um titular e um suplente. É, um substituindo o outro. Simultaneamente não pode operar. Dentro da mesa ali, ou dentro do local de votação, pode também eu que vou votar, mas só enquanto vou exercitar o meu direito de voto. Votou, vai embora. Não pode haver aglomeração ali naquele local. Eu já vi coisas estarrecedoras. Agora, o fiscal trabalhando fora da sala, veja bem, fora da sala, com a senhora idosa. Ela, com dificuldade de achar o título dela, ela depois achou o título com o santinho de quem ela ia votar. Ela disse, não, é aqui essa sessão, meu filho? Aí, é essa aqui. Pegou o santinho e trocou por outro. Pode ir agora. Quer dizer, é isso que tem que estar atento. Antonieta, mas aí a mulher tinha que estar atenta. Eu espero, viu, Barbosa, que o doutor Alá concorde comigo nisso. A legislação eleitoral, você pode até dizer que não é perfeita como nada, ou como tudo. Mas eu quero dizer assim, ela é o mais próximo da perfeição que se conhece. A aplicação, as transgressões e tudo mais que acontece é o resultado da prática, da operação do sistema e da atividade eleitoral. Mas ali está previsto tudo. Ah, mas isso assim, porque a lei não. A lei diz que não pode. Aí, precisamente... o cara está fazendo... O cidadão da ele responde, o brasileiro. E vai sempre em cima das pessoas idosas, pessoas mais vulneráveis. Não, mas olha bem, o brasileiro é criativo no mundo. Você quer ver uma coisa que está acontecendo, acontece muito no Rio de Janeiro? Pessoas que têm dificuldade de mobilidade podem, inclusive, sair acompanhada, a lei permite, né? Acompanhada de alguém ali. E a pessoa se vê a dificuldade. Adentrar até na cabine de votação? Até adentrar na cabine e votar pela outra pessoa. Né? Até isso é possível. Ciente, né, até isso é possível. Agora, o que é que estão fazendo muito? É excepcional. Não e o deficiente visual? Também pode. Agora isso tem tudo... braille. Já tem braille, mas se a pessoa não sabe usar o braille, pode alguém acompanhar ela ali também. Agora, tudo isso tem que consignar na ata da mesa, porque muita gente não sabe, mas quando termina a eleição, a mesa receptora de votos faz uma ata, constando ali tudo o que aconteceu. E isso tem que estar ali, até porque você pode impugnar o resultado daquela sessão eleitoral ali, por causa do constando ali na ata. Então, tudo ali. E aí o que a gente orienta quando faz o treinamento dos fiscais é justamente isso, teve a dúvida com relação àquilo ali, se a pessoa votou mesmo ou induziu a outra ali, peça para consignar na ata, faça um escândalo lá na hora, para chamar até o juiz eleitoral, se for o caso, para se fazer presente ali, para você atestar e fazer a verificação. Porque o que muito acontece? Aquele negócio do menino, não, vou trazer aqui para poder ver e ensinar o voto. Ali é um olheiro que está vendo se a pessoa vai ou não votar naquele cidadão. O cidadão não é parente, não é filho, não é nada. Se vai cumprir o trato. Cumprir o negócio, né? Então, esse cuidado é que tem que ter. Eu sou contra esse tipo de coisa aí de dizer, não, vou levar o filho. É até bonito, né? Mas eu já falei, não eu deixe. Já levei meu filho uma vez, na outra eleição eu fui proibido. Aí eu até argumentei lá, porque eu vejo os candidatos fazendo isso e dizendo que é um exercício democrático. Mas é aquela história, você sabia que era o seu filho. E se não fosse seu filho, fosse outra pessoa? A lei tem que ser para todos, né? Não, é isso. A lei é para todos, mas aí vai depender. Inclusive, nesse dia que eu fui barrado aqui em Itabuna, eu tinha visto o Ciro Gomes levando a filha dele na eleição. Uma menina, inclusive, maior do que meu filho já, uma mocinha. Então, se é proibido para mim, que sou cidadão... Salvador é muito comum. Tem que ser proibido para todos. Não é isso. Levar os filhos e os netos para casa. É comum, mas né? não é por conta disso. Eu acho legal, eu acho porreta, mas o problema é esse desvirtuamento que você tem, porque o brasileiro é criativo. Quando ele vê um negócio ali... Uma brecha...
Botou pra me burlar, né? Quando a eleição era de papel, rapaz, que um perdia o voto, né? Que ele botava outra coisa que não era o voto lá, levava uma cédula pra casa, preenchia aquela cédula, e aí um ia botando pelo outro, era o voto em carreira que você tinha antigamente. Agora eu acho, viu, Alá, que nós só vamos aprender o que é democracia quando tudo isso for liberado. Porque o cara vai ver que lá na frente isso é errado, é ruim para ele mesmo, e ele mesmo vai condenar isso, entendeu? Ô, Barbosa, A educação tá na raiz de tudo. É isso, então, o grande a problema é educação. esse. Mas eu acho que hoje em dia, por exemplo, o pessoal fala, o voto é obrigatório no Brasil. Obrigatório, vírgula. Hoje você pode justificar ou pagar R$3,55. Então, é um voto que não é tão obrigatório assim. Até porque aquela história, né? O voto nulo e o voto branco Mas a cultura influenciam não é no essa, resultado não. da A eleição. cultura é da obrigatoriedade que está indo impregnada. Mas o que eu falo é aquela história, porque muita gente acha que se você tiver uma quantidade de votos brancos ou votos nulos, vai anular a eleição. Não existe. não. O que vale são votos válidos. Voto branco e voto nulo não vale nada. Não vale, serve não pra conta, nada. não. Não doutor, conta. nada. Não O que conta. vai melhorar é o coeficiente para eleger Não, vereador. digamos assim, o voto de branco influi se isso já é uma atitude política. Por exemplo, na medida que o meu bairro resolve votar em branco, isso pode favorecer um certo candidato que está em desvantagem. E aqueles votos podiam ir para o outro. Nesse sentido, o voto de nesse branco não sentido. vale. Porque aquela história, o que vale, Toné, é o voto Conta, válido. Se sobre apenas eu, candidato a prefeito de Itabuna, Alac, for votar Eu e for o votaria. único que... Obrigado, Sandré. Fosse o único que fosse lá votar, votei em mim mesmo, e todo mundo anulou o voto ou votou em branco, eu estou eleito prefeito de Itabuna com apenas um voto. Porque o que vale são votos válidos. Em Itabuna mesmo, você deve girar aí um eleitorado em torno de 140, 130 mil eleitores mais ou menos. Na última eleição, que foi aquela do Covid, e é por isso que eu estou batendo na turma que vai subir essa questão aí do quociente, voltaram 105 mil pessoas votaram em Itabuna, o que deu um quociente para a eleição de vereador aí em torno de 5.100 mais ou Cada menos. partido fazer o representante. Fazer o representante. Então Então esse tem ano muita vai gente... aumentar o número de eleitores. Aí diminui o código. Vai aumentar a linha de Pode corte. aumentar se for. Eu não acredito que menos... Coeficiente Votos ou válidos. quociente? Quociente né? eleitoral. Então, Eu Depois não... o partidário... O partidário que você vai somar aí. Aqui é mestre, Na faz segunda conta. rodada, né? Na segunda Quem rodada. sabe fazer Deixa conta eu é dizer, ele. contar uma coisa aqui. Aí. Quando eu ia votar pela primeira vez ainda, e tanto ir lá no juiz, doutor Inácio de Almeida Moura, é o juiz eleitoral da 30ª Zona, ele um dia disse assim para mim, o senhor amanhã poderia vir aqui pela manhã? Ele atendia à tarde, ele quase não ia no fórum. Aliás, o fórum era do lado da casa dele, aqui na rua Barão do Rio Branco ali e tal. Aí ele disse, eu disse, não, eu tô tudo bem. Ele disse, amanhã às 10 horas só apareça aqui, por favor. Aí eu cheguei lá e ele me disse, vamos aqui. Aí descemos para um socavão onde ele tinha um gabinete virado para o Rio Cachoeira ali. Era para eu interpretar para ele, veja bem, eu era menor ainda, não era eleitor para votar pela primeira vez. Eu interpretar para ele a conta de distribuição de vagas de vereadores. Pra você ver que esse troço é complicado. E nem o juiz naquele tempo eleitoral já estava sabe. inserido na política. Não, e eu vou lhe dizer, é complicada a conta. Né? Muita gente se bate. Eu vi gente aí usando justamente porque nessa eleição vai ter a aplicação do 80-20, que é já a partir da segunda rodada que você tem essa aplicação. E muita gente não se atentou a isso, fez conta errada. É por isso que eu digo. E aí tá apostando que pouca gente vai votar. Eu digo, não vai, porque se nós tivemos na eleição do Covid, que muita gente deixou de votar porque era velho, tinha medo, aglomeração, isso, aquilo, outro, e 105 mil eleitores em Itabuna votaram, não vai, mesmo com o eleitorado tendo diminuído, que ali era em torno de seus 150 mil mais ou menos, baixou aí para 130, 140 mil, mesmo assim, eu acho que ou vai estar mantido os 105 mil votos, ou disso aí vai aumentar. Então, não vamos ter em Itabuna vereador eleito, como foi na legislatura passada, com menos de 1.000 votos. E teve muita gente que fez conta errada e vai pagar o preço disso aí nessas eleições. Então quer dizer que... Salvo se você tiver um candidato que extrapole, que tem uma margem muito grande. Você tem um exemplo, por exemplo, de João Henrique, quando deputado estadual, que arrastou 6 deputados estaduais. Inclusive Pedro Egídio. Doido aqui. Pedro Egídio foi puxado. Fábio também foi Fábio, naquela né? época, foi. Roberto Carlos, que hoje é deputado... Capitão Fábio? Juazeiro. Sim, hoje major. Mas Esse pessoal- Pedro foi eleito com 11 mil votos. 11 mil votos. É brincadeira?
Deputado estadual. Por conta da quantidade que João Henrique teve, 141 mil votos. E o PDT, é normal isso, acontece muito. A legenda PDT Puxa. chega a ter, assim, em Salvador, 15, 20 mil votos. Já teve até 30 mil. Agora, por isso que houve a alteração da legislação, para não permitir que pessoas como o Pedro é meu amigo, viu, Pedro? Não é por você não. Mas porque hoje você tiririca, tem... né? É o efeito tiririca que você Isso, puxa. exatamente. Não vai ter também isso aí, porque você tem... Por isso que a regra é 80-20. Mudou, foi a lá essa... Mudou. Hoje você tem também a cláusula de barreira individual, que é os 20%. Você tem que ter pelo menos 20% do quociente eleitoral. É por isso que você não acredita que vai eleger... Menos de 1.000 não vai, porque vai até o partido vai ter direito à vaga, só que vai passar a vez para outro que tem atingido os 20%. Como o quociente deve ser em torno de seus 5 mil, é por isso que eu digo, né? 20% de 5 mil é 1.000. Então você tem que ter pelo menos 1.000 votos para poder Isso entrar. vale para a segunda rodada também, né? Não, a partir... na primeira rodada é 10% do quociente. Entra com 500. Só que é os mais votados. Não vai ter vereador mais votado na primeira rodada com 500 votos para entrar. 2.000, vai ser. E a partir da segunda rodada, que é onde se aplica a segunda fase, que é a aplicação da regra do 80%, por isso que é 80-20. 20% individual que você tem que ter, é onde vai você chegar aí, você tem que ter 1.000 votos, no caso de Itabuna. Em Ilhéus deve chegar aí aos seus 900 votos, mais ou menos. Aqui são 370 vereadores, candidatos, para 21 vagas. Sim. É uma loucura. É loteria isso. E é menos do que na eleição passada, viu, Toné? É menos nessa eleição do que na eleição passada. Nós tivemos mais candidatos a vereador que nessa. Porque a regra também mas mudou. tem quase 400, doutor. Não, mas sim, mas é pouco, devia ter 800. Na passada foi quase 500. Pois é, na passada, porque você pegava na passada, era 150% do quantidade. Então era os 21 mais metade que você tinha aí para colocar. Nessa agora não, são os 21 mais um. Então são 22 candidatos por partido ou federação. Já diminuiu o número. Por isso que diminuiu o número de candidatos. Reduziu muito aí. Reduziu. Agora lá, uma pergunta que não quer calar. Você disse aqui com a gente, né, quase esse ano todo aí, as regras, o que podia, o que não podia nas eleições, né? E uma das coisas era a questão da camisa em grupo, o coletivo de pessoas com a camisa, com o número do candidato. O do mesmo candidato, né? Sim. E é o que mais a gente está vendo hoje nas caminhadas aí, todo mundo com a mesma camisa. Não, o que a gente fala no dia da eleição... Não, mas o fato de dar o brinde, vamos lá. né? A camisa é brinde, o pessoal, né? é que o brasileiro é criativo. Você pode usar a camisa de candidato durante a campanha? Pode. Agora, quem é que pode? Quem está trabalhando na campanha, os cabos eleitorais, né, que estão lá carregando, sacudindo bandeira, é a equipe de trabalho. Mas, por exemplo, na caminhada aqui, Itabuna e Ilhéus, aí é onde a gente fala que o brasileiro é criativo. De Marão mesmo, é lá todo mundo amarelo, rapaz. Mas todo aí é a cor. Amarelo, aí é a cor. Mas é aí a cor. mas não aí é a foto. É a camisa com o número. Bota, tem muita camisa assim, mas aí é aquela história. No teatro, a imagem que a gente viu, tava todo mundo com o número lá e a mesma camisa. Os amarelinhos. A questão é a apuração. E eu não estou dizendo só de Marão, não. É de um modo geral. Assim, Itabuna, Augusto é todo mundo azul, o Pancadinha é todo mundo laranja, né? Mas o amarelo aqui é o Chico França. Aqui é o tsunami. É o tsunami laranja contra o Foguete. Titanic azul. É o Titanic. O Titanic vai afundar. Rapaz, olha, tem um candidato aí, o candidato Augusto usou um mote para a campanha dele, rapaz, que o adversário não enxergou que dava para derrubar esse mote, viu? Eu não vou nem dizer aqui, né? Porque É o foguete. Não, mas estamos na campanha. Não, porque esse que foguete... Se eu tivesse do outro lado, esse que foguete não dá ré, viu? Diz que foguete não dá ré, mas costuma dar chabu. Gostei. Não, e o foguete, ele é o seguinte, ele sobe, né? Mas depois ele desce e despenca. E quando ele cai, meu amigo, você não sabe nem aonde. Já disseram Acabei fazendo aqui. Não, já disseram que... Mas outro Pancadinha também tava com foguete, viu? Os dois estão com foguete. Todo mundo tem foguete. É a panela de pressão que fizeram. Agora, ontem eu vi uma coisa... Eu vi foi uma vaca holandesa aqui. Gostei. Interessante. Bezerros amojados. E com um saquinho de dinheiro assim, nas tetas. Vai acabar a mamata. E a cara de um fantasma também nas tetas da vaca. Foi interessante. Gente, vai ter gente sem dormir. São criativos, viu? Não, eleição é isso. Eleição, e se perder faz parte, isso, né, doutor? Faz parte. Esse é o lado Esse lúdico, humor. É o
lado eu acho que lúdico. É o lado irreverente, esse lado funciona interessante. Essa eleição, acho que faltou isso, acho que faltou mais isso, né? Essa brincadeira, essa... É aquela história. A irreverência, né? Ficou tristeza muito só uma. ficou muito fechada em rede social. É. Você viu muito, o pessoal atuando muito em rede social. Mas E a ninguém campanha de rua, é aqueles isso. grupinhos ali. É isso, mas a campanha de rua, você não. Aí eu tava até conversando com uma colega sua, né? Falando, rapaz, você não achou meio morna e tal? Nos grandes centros a gente tem visto isso. As campanhas estão ficando muito mais em rede social. Agora, em cidades menores, não. O bicho tá pegando. Aí a Ainda, campanha de ainda rua. vai no mano a mano. Agora, eu lhe digo seriamente, em outros lugares isso acontece. Vamos tomar Itabuna como nosso epicentro de conversa agora. Vai dizer o seguinte, a tristeza que eu sinto é que eu não vejo hora nenhuma se discutir os problemas e o futuro da cidade. Planejamento. Eu estou falando em tese. O fulano falou. As, então, as propostas são uma mesmice. Você fez um debate são de uma aqui. mesmice terrível. Você foi o primeiro a fazer um debate. O debate terminou ficando prejudicado, não foi pelo formato, muito por causa da ausência do prefeito, que não devia ter deixado comparecer, mas que ali estimularia, inclusive, o debate, o questionamento e tal, para explicar porque que não fez um paredão ali. Que paredão agora é uma palavra... Ali foi uma reunião de comadre. Paredão musical. Mas eu estou falando, não fez um muro de arrimo ali, o esgoto acular. Foi uma reunião de comadre ali, Sodré. Então. Essas coisas. Mas eu digo assim, a Itabuna, que perdeu na mão do atual governo 20 mil eleitores, eu digo porque o furto é na mão de quem encontrado, que é responsabilidade. Eu digo, caiu na mão dele. Isso significa que é preocupante para o dono da TV, para o dono do botequim, para o comerciante, para o advogado, para todo mundo, todas as pessoas estão afetadas. E isso significa que não se discutiu o amanhã da cidade, da educação dos filhos da gente, dos netos da gente. Isso é que é o ruim. E a rede social, me desculpe, nesse particular, ela, vamos dizer assim, bichordia muito, ela pequena a tratativa, e é muita imbecilidade. E muita mediocridade. Para espaço tão generosamente concedido. É que a pessoa, acho que antigamente você tinha dificuldade, assim, né, vinham pessoas... programa como esse aqui, né? Uma pessoa como o Dr. Sodré, no rádio também, pessoas de alto gabarito, o Toné, que entendem do assunto. A rede social joga lá para baixo, você tem que discutir com o cara que não uma sabe baixaria. nada. Não, é uma baixaria. Eu mesmo nem me manifesto. É um varejo fétido. Porque eu vou lhe dizer... por exemplo, eu faço parte de mais de 15 grupos aí, mas eu só observo, eu não boto uma vírgula. Eu não faço nenhum comentário, mas eu pensar que eu faço parte. E o pior é você ver, quem mais se inflama são pessoas que, me desculpe, né? Salvo honrosas exceções, que não acrescentam nada, que não são nada. Não entendem zorra nenhuma. Não, exato, não entendem nada, que não são nada no dia a dia da cidade. Não iluminam a discussão. Nada, rapaz. Empobrecem a discussão, é um horror. Inclusive, viu, lá, você falou ali, né, dessa questão que muita gente me criticou no debate, porque eu critiquei indiretamente, né, não foi diretamente, a ausência do prefeito. Eu acho que poderia ser até visto o contrário. Eu me preocupei com a ausência dele, porque primeiro ele poderia até se defender das críticas que foram feitas aqui. Segundo... Barbosa, não é só isso não, foi em cima da hora que ele... Mas não é só por isso. Segundo, falta de ele respeito. deu uma grande oportunidade de discutir a cidade, chamar os outros candidatos. Claro, e botar no tom. Ele podia dar... Mas a galera só ia atacar ele disse, a galera só vai me atacar, a galera... Vou usar uma expressão aqui que eu vi de meu pai. Quem puxa o prego é o martelo. Exatamente. Eu acho que é aquela história, se você é prefeito de uma cidade, você dá o tom. tem... isso, porque você tem o seu legado... Você tem que ser o líder, assumir essa liderança. E você está ali na defesa do seu legado, na defesa do seu governo, das atitudes, daquilo que você fez. Os outros é normal, é claro que você é vidraça. E você tem que estar preparado para isso mesmo. Né? A galera tem que vir de Já foi estilingue lá atrás. E outra coisa, os outros candidatos que estiveram aqui, perderam a chance ali de debater com Pancadinha, que era o que estava aqui com mais chance de ganhar, porque nas pesquisas ele aparece melhor do que os outros que estavam aqui, e perderam também essa oportunidade. Ficou uma coisa assim, também foi o primeiro, né? Agora eu vou Foi uma reunião de comadres. Desculpe, mas me perdoe aqui, até a falta de modéstia, mas se eu fosse assessor de um deles,
o debate tinha sido diferente. Isso Claro. Teve um negócio meio... Mas aí é onde está. As Agora, pessoas na pensam... condição de mediador, não podia... Não. Agora as pessoas pensam que cada macaco no seu galho, né? Cada tipo de mídia é diferente. É Você isso que eu quero... Até Olha, o debate da Cabralha, você viu que a turma não estava preparada, não sabia. Olha aqui o cuidado que a gente teve naquela... Tá olhando para que eu tava olhando para a câmera errada, porque eu não sabia que a minha câmera era aquela. Mas é do mesmo jeito, ali faltou assessoria, porque o pessoal está muito preocupado com rede social, achando que é ali que você pode falar, que o que é igual mundo tá celular. ali. E não é. Cada macaco no seu gado. Cada tipo de mídia é uma forma diferente. Você tem a campanha de rua, que você tem que ter a turma pra olha lá, campanha de é isso rua. aí que eu Na quero... mídia social, você tem que ter o cara da mídia social e o cara do media trade, que é onde você faz aqui, ó, pra conversar com a televisão. Que E é qual outro seria tipo o de mais público. agregador aí? É uma caminhada, uma carreata, a rede social ou debate na TV? Fica aí a pergunta para Não, vocês é aí. tudo, Cada Toné. qual Cada qual tudo dentro- agrega. cada qual, Função. tudo agrega. Você vê, o pessoal criticou muito, às vezes, a questão do formato do debate aqui da TVI. Né? Além de ter sido o primeiro, e eu tenho que parabenizar você pela iniciativa e a coragem de fazer. Saiu na frente. Foi o mais comentado. Gente, todo mundo comentou. Se passou a Criticando semana ou não, toda, mas comentou. criticando ou não, se comentou. Mas criticaram mais a postura dos candidatos até. É Sim, isso. mas de qualquer comentou, maneira, né? o fato do O fato debate, do o debate em si, não, Quem não foram teve. fracos foram eles. E a tônica da semana, quem vive o mundo político e o mundo da campanha, foi o debate da TVI. Tanto que você viu, eu vi o debate da TVI mais forte até do que esse da Cabralha, mesmo com a participação do prefeito. Vamos ver como é que vai ser esse da TV Santa Cruz. E a Cabralha quero também, dele- eu não quero nossa co-irmã, mas é só uma justificativa para eles aqui. Eu acho que eles foram infelizes no dia. Que ali é a rede que escolhe, né? Foi Porque no Brasil era inteiro, né? sábado, dia de todo mundo ir pro barzinho, de sair com a namorada, pra não sei o praia, quê. pra fazenda, né? E ainda concorrendo com o jogo na televisão para quem era torcedor do Botafogo, do Vasco. Então, eu acho que foi infeliz também nisso, né? Eu Eles queria escolheram aproveitar mal. até para dizer, viu, Alá, a você diretamente, mas é claro que para os nossos teleouvintes, o debate feito em Ilhéus pela Faculdade de Direito Olá. foi um debate Eu soube disso. né? muito Muito organizado. boa qualidade. É verdade que todos foram também, né? Sim. E isso, de certa forma, baliza um pouco né, o sucesso. Mas foi muito bem eu soube. organizado. Não, e o pessoal ali preparou, a gente ajudou, né? No dia não estava aqui na região, senão eu também teria ido lá, mas E soube, o que se também, fala foi- e soube também, depois do debate, e rivalizando com a alta qualidade do debate, foi a sua palestra da semana, da 10ª semana jurídica. Soube também que foi muito boa. a Não, aqui, palestra. aí o amigo Sodré já Não, falou. mas eu soube. Não, mas eu também, sei, soube, eu tive Ilhéus, acompanhei, né, soube. me Parabéns. mandaram, inclusive, que eu estava até convidado para fazer uma palestra lá, que ficou para uma outra oportunidade. Combinado já. Então. Carlos Sodré, eu quero aproveitar e lhe agradecer a oportunidade de estar aqui com a gente, né? Da gente estar com você aqui no programa, comentando esses fatos, né, políticos que marcaram a semana aqui em Ilhéus e Itabuna. E volte sempre aqui. Vamos ver se segunda a gente faz um resumo aqui, né, Toné? Do que foram as eleições. Você pode vir segunda? Eu lhe agradeço, mas lhe peço perdão para uma coisa. Sim. Eu, na eleição de governador passada, eu adiantei as minhas previsões de relação ao pleito. Já o fiz de relação a Itapé e Ilhéus. Quero fazer também de relação a Itabuna, porque se essas coisas não ficam registradas, depois a gente não pode... É verdade. Dizer que Eu, na época, fiz o seguinte, peguei meu carro, fui a várias cidades importantes da Bahia sozinho, eu nunca usei adesivo nem meu em campanha. E ouvi de pessoas que estavam com a CM Neto, como é que estava a campanha naqueles lugares. E em todos os lugares, os meus velhos amigos que estavam com a CM Neto, me disseram o seguinte, eu voto a CM Neto, mas quem ganha é Jerônimo. Quando eu tomei pé da situação, eu cheguei aqui, dei uma entrevista que o Trombone publicou e depois outros jornais publicaram, onde eu dizia, eu vejo o Jerônimo com a mão na taça. Naquele momento, a Semineto tinha 61 e Jerônimo 9. E foi parecer assim uma loucura. Como é que terminou? 45 a 40, com a diferença de 0,35%, faltou a Jerônimo para ganhar no primeiro turno. E quero puxar esse assunto para Itabuna para dizer uma coisa, sabe? É importante isso, chamar atenção. Na eleição passada de governador, o atual prefeito só apareceu nas vezes que Jerônimo veio a Itabuna e se encolheu. Desgaste muito grande também. Quando abriu a urna, Jerônimo perdeu em Itabuna por 9 mil votos. Verdade? É. Tá.
Quando houve a demonstração de Jerônimo, que praticamente ganhou a eleição no primeiro turno, estava passando para o segundo por um pequenininho quantidade de votos, uma pequena. Aí o que aconteceu? Jair Neto tinha ganho no primeiro turno em 80 municípios, só ganhou em 60 no segundo. E Itabuna, depois que o prefeito pongou no cangote de Jerônimo, perdeu Jerônimo Itabuna de 9, passou para 27 mil a diferença. Mas aí isso não impediu Jerônimo de apoiar ele. E, desculpe, mas é verdade, porque se fosse com qualquer um de nós, não era justo o cara, 45 o Jerônimo perdeu aqui, perdeu em carregar a pedra para fazer um partido, que foi o que aconteceu com o Geraldo. Olhe bem, e esse pessoal não é só ele, os que estavam do lado dele, para ser, digamos assim, desprestigiado ao ponto que foi. A consequência disso é juntar todo mundo, como está juntando na campanha do opositor ao prefeito. O prefeito lançou a ideia do já ganhou, de um pastel com um pouco de carne e repolho dentro, mas ainda com certo vazio. O povo da periferia se oriçou, desceu para a avenida ontem e eu assinei hoje um artigo que está distribuído. Acabei de dar um a você, mandei para você também, estou mandando. Por Itabuna dizendo tudo. a minha opinião, que a eleição, que o Tito Tadic vai afundar e que em Itabuna, a exemplo que já aconteceu com o Alcântara, com o Fernando Gomes, com o próprio Geraldo, Vane repentinamente em cima da eleição, eu digo o seguinte, Azevedo. posso até estar enganado, mas vejo Fabrício Pancadinha ganhando a eleição domingo em Itabuna. Eu estou antecipando essa minha previsão para a gente segunda, se você quiser, a gente faz uma rodada, mas já vai comentar agora, os olha, resultados da não eleição. aposte não, viu? Que quem tá apostando Eu aí nunca pode apostei, perder aí. meu pai me ensinou, Toné, que não Tem se muita aposta. gente apostando aí. viu? Não, meu pai me ensinou que não se aposta em eleição. Porque você aposta e o outro, para não perder o dinheiro, vai se mobilizar contra você. Eu nunca... É melhor não apostar. Não. Tá Ele certo. vai perder Está a confirmando eleição. sua presença segunda aqui, né? Tá, diga o horário, o mesmo? 10 horas. Tá, tô 10 aqui. horas. Olha lá. Segunda-feira você pode estar aqui também com a gente? Não vou garantir, não. Arranja um jeito. Rosa, Mas pô. se Arranja um jeito para não empobrecer. Não, é isso. Para não empobrecer o encontro. Nada, aqui, Ave Maria. Obrigado a vocês. Porque ainda estamos no rescaldo da campanha. Eu não sei como é que vai ser aí, certo. não. Mas se puder, participe com a gente. É um prazer estar aqui. Você viu que hoje eu fiz. E se soubesse que era só dentro, tinha chegado até mais cedo. Mas olha, Alá, eu vou dizer para você. De manhã, na segunda-feira, como todo mundo tem o resultado domingo à noite por causa da urna eletrônica, da apuração eletrônica, de manhã vai estar todo mundo de ressaca. A Ou ressaca. porque perdeu, dor de cabeça. Quem ganhou? E aí eu lhe digo, é possível fazer esse encontro aqui, até porque as pessoas vão estar em casa para ouvir. Para assistir a gente. Se tiver alguma coisa, o expediente de entrar com isso, com aquilo, de discutir presencialmente, vai ser de meio-dia para tarde, dá tempo para você estar aqui. Pronto. Alá, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui, ainda bater o papo com o Toné aqui. Fica melhor, porque fica só nós dois aqui batendo papo, conversando. É bom com mais gente que interage. É verdade. Mas no dia 6, está chegando aí, gente, não votem naquele candidato que está ali com a questão do melhor bolso. Vote naquele que você acha que tem a melhor proposta e que vai ser aquele que vai ter a melhor condição de transformar aquela realidade que você encara e você entende como a certa. Não vá nesse canto do cisne, às vezes essa questão do já ganhou. Não. Vote de acordo com a sua consciência. Não existe esse negócio de perder o voto, de ser jacu, nada disso. O que vale é você estar de bem com você mesmo e você ter a certeza de que você votou naquele que você entendeu que era o melhor para dirigir os destinos de sua cidade. Que todos tenhamos uma excelente eleição aí e que ganhe aquele que seja o melhor para todas as cidades. Valeu, Alá. Toné, obrigado mais uma vez, boa tarde. Eu quero agradecer também a participação de Alá e de Sudré. Foi muito esclarecedor, muito importante. A gente precisa ouvir sempre especialista e você que está do outro lado tem que ouvir e saber o que é que pode, o que não pode, como é que estão as coisas, o que é que vai funcionar, o que não vai funcionar. Mas lembre-se, vote com sua consciência. E outra coisa, não perca uma amizade, não perca seus amigos por causa disso. Não funciona. Você vê que a gente tem futebol, cada qual tem seu time. A gente discute aqui, faz resenha, mas a gente permanece amigos.
Não vamos deixar nos levar por isso. E não troque seu voto por um bujão de gás, por uma conta de luz, uma conta de água, uma cesta básica. Vote pela sua consciência. Vote com a sua consciência. Vote pelo seu bem-estar, o bem-estar dos seus filhos, o bem-estar da sua cidade. Boa tarde e até a próxima. Ok, gente. Finalizando, 2 notícias rapidinho para você. O presidente Lula já se encontra no Brasil, né? Graças a Deus não aconteceu nada de grave, tudo foi restabelecido, né? A aeronave foi consertada, mas ele já tinha passado para outra aeronave da Força Aérea, tá certo? Enquanto isso, ele já mantém reunião hoje para decidir aquela questão, né, dos brasileiros que estão na Líbia e querem vir para o Brasil. Os aviões da Força Aérea já estão começando a se deslocar para Portugal. E amanhã a gente vai dar mais detalhes aqui sobre as notícias nacionais. Lembrando que quinta e sexta, amanhã e sexta, vamos falar ainda de política. Sexta-feira a gente vai falar direto de Brasília com o Patrick Feitosa, né? Vai falar de lá, direto do TSE aqui no programa. Tem muita coisa aqui no programa essa semana, tá bom? E para finalizar, falando de futebol, hoje tem rodada da Copa do Brasil, jogos decisivos, jogos de ida. Os jogos de volta serão sábado e domingo. Estão judicializando para que isso não aconteça. Mas a CBF já anunciou que os jogos de volta não serão na quarta-feira, e sim no domingo. Mas hoje tem a primeira rodada com o Flamengo e Corinthians, Flamengo de novo técnico, e temos também aí o Vasco enfrentando o Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro não, o Atlético Mineiro, hein? Uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser.